Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pro canal, mas antes de começar eu peço o seu like, comenta aí o que achar do vídeo e se inscreve no canal se for novo por aqui, porque essas três coisas ajudam muito o canal. Lembrando que se você também quiser apoiar nosso canal mais ainda, tem um Pix no nosso comentário fixado, ou você pode se tornar membro do nosso canal por apenas R$ 5 e ter acesso a vídeos adiantados, tudo bem? Agora bora pro vídeo. O capítulo começa mostrando um time skipzinho de meio mês depois no Palácio da Estrela Púrpura. Nosso prota contemplava que este era o dia da Estrela Púrpura prestar seus tributos aos seus ancestrais. De acordo com o plano de Ruji, ele dará o golpe quando o evento chegar ao fim. Ele deve encontrar o Token e salvar Shentu e os outros antes disso. E sobre as merdas internas da Estrela Púrpura, bem, o que isso tem a ver comigo? E interrompendo seus pensamentos, vemos Ji Jung saudando nosso prota. O velho dizia que o segundo jovem mestre já preparou tudo que precisa para abrir o cofre do tesouro da seita é a chave e uma gota de essência de sangue de um descendente direto da família Z. E nosso prota questionava, ainda preciso da gota de essência de sangue? Por que não escutei sobre isso até agora? E pensava que Zidong não mencionou nada disso. O velho Ji pede por favor que ele se acalme, isso é apenas um pequeno assunto, o jovem mestre Ruji já preparou a gota de sangue para você. Apenas aplique essa gota de essência de sangue na chave. E após pingar a essência de sangue, a chave começa a ter uma reação de energia e essa reação começa a se espalhar até a porta do cofre. Nosso prota feito Flash entra rapidamente no salão dizendo que era melhor o velho esperar por um momento ali. Ele vai voltar logo e parte deixando um grito de espere. A porta se fecha e o velho desesperado gritava, isso é mal, esse é o cofre do tesouro da Estrela Púrpura, foram guardados preciosos tesouros nele durante incontáveis anos, o segundo jovem mestre me pediu para vigiá-lo. Já lá dentro vemos nosso prota conversando com Zidong pedindo que ele dê uma boa olhada. Ele reconhece esse lugar e o mesmo questiona o cofre do tesouro da seita. Como pode? Bem, parabéns, senhor. E nosso prota com raiva já o corta dizendo, não fiz estupidez na frente desse rei. Para entrar no cofre de tesouros da seita precisava de uma gota de essência de sangue de alguém da sua família. Por que não me disse isso antes? Pensa que eu não sei o que você estava tramando? Queria me usar para ser encarregado do seu segundo irmão Zinruji? E o idiota começa a gritar, piedade, piedade, senhor. Esse Dong não repetirá o mesmo erro. E com um simples movimento do nosso prota, ele destrói sua alma questionando, agora que é piedade? Porque não pensou em sua posição antes? Não me culpe por destruir sua alma, culpe a si mesmo por ser astuto. Fora isso, este é um estranho artefato, talvez tenha um bom uso no futuro, vou ficar com ele. E dentro da sala do tesouro, vemos até a manopla do Thanos e nosso prota sorrindo dizia, vejamos o que há aqui dentro. Aquelas 52 garrafas ali, cada uma tem uma pílula rei da origem. 5 desses artefatos são de classe rei da origem. E o melhor é de rank intermediário, hehehe. Essas são as técnicas e as artes secretas que recolheram com os passar dos anos? Bem, não serei nada gentil. Considere isso como uma compensação por tentarem me enganar. E pega tudo que tinha à sua vista. Caminhando pelos corredores, ele observa que ainda há muitas coisas ali. Se ele não está enganado, o token do imperador deve estar em uma dessas caixas. E abrindo uma delas se assusta. O que era isso? Um cristal Sante? Por que guardaria um cristal Sante nessa caixa? Porém, como um cristal Sante poderia ter uma energia tão poderosa? Ele se concentra pois vai tentar absorver um pouco dessa energia, mas se assusta questionando, isso é um cristal de veia de terra? A lenda diz que nas veias da terra de mais alta qualidade, onde a energia mundial se reúne por muitos anos, um único cristal poderia se formar, um cristal de veia da terra. Eu não esperava encontrar um aqui, realmente é um cristal veia da terra. Sem esse cristal, se um cultivador tentasse cultivar rapidamente, era simplesmente impossível. Ele diz que as veias da terra não podem se mover, mas os cristais podem ser transportados. E esse agora é meu. Guarda o cristal e abrindo outra caixa ele encontra o token. Este era o 7º token do imperador e finalmente estava em suas mãos. Pronto para abrir a última caixa, ele diz que as caixas anteriores tinham cristal da veia da terra e o token do imperador. Ambos são tesouros inestimáveis. O que será que tem nessa terceira caixa? E assim que abre, uma luz radiante começa a brotar. Totalmente abismado, vemos que até o dragão deixou seu corpo e ele pensava, o que está acontecendo essa pressão? Mesmo a espada verdejante se descontrolou e se transformou em sua forma de dragão. Muito assustado, ele grita, escama de dragão? Realmente é uma escama de dragão? Contente, ele pensava que na verdade era uma escama autêntica do antigo dragão espiritual divino das lendas. Se ele puder entregar-a com seu corpo, obterá defesas de dragão. Se fosse antes, ele não se atreveria, mas agora bem, é tudo diferente. Agora ele era um rei da origem de segunda ordem. Não somente posso me fundir com a escama, mas também com a espada do osso de dragão verdejante. Porém, assim que ele tentou pegar o remanescente da alma
alma de dragão repele ele, o assustando. Nosso prota faz sua pseudo-transformação de dragão, onde sua mão toma o aspecto de um dragão e vemos uma barreira em volta do tesouro. Dando tudo de si, ele grita "Quebre!", espatifando a defesa do dragão e vemos ele pegando a escama dizendo "Bem, isso é tudo agora, é melhor eu sair desse lugar". Lá fora vemos o velho Uji dizendo "Venerável, você finalmente saiu?", e nosso prota caminhava lentamente dizendo que as pessoas da Câmara de Comércio dos 5 Caminhos já estão esperando lá fora. Apenas espere até que eu saiba Shentu e os demais. E aparece na frente do velho atacando e antes de perder a consciência ele questionava "Venerável Yang, como você pôde?". Nosso prota, deixando ele desacordado para trás, dizia que a última cerimônia estava para começar. Se ele lembra corretamente, Shentu e os outros deveriam estar nessa direção. Mas o que houve? Onde eles estão? Ele se concentra os procurando e pondera que realmente não pode encontrar seus rastros. Poderia ser que Zuruji os moveu? Parece que quer usar Shentu para me chantagear. Eu o subestimei. Ele invoca Xiao pedindo que vá buscá-lo. E vemos uma mensagem de consciência divina chegando e pedindo "Venerável Yang, por favor, ajude!". E nosso prota sério amaldiçoava. Já era tarde demais. No Palácio da Estrela Púrpura, salão ancestral, vemos o 8º ancião na frente do palco dizendo que diante dos seus ancestrais, o discípulo Gong Sun Liang se apresenta. Por toda a Estrela Púrpura, ele oferece esses tributos aos espíritos dos ancestrais, que os ancestrais abençoem nossa estrela com eterna prosperidade e pede que o subordinado acenda o incenso. Porém, quando ele se vira para fazer isso, alguém chega gritando "Grande ancião, por favor, espere!". Era Ziruji dizendo que sua família Zi é a base da Estrela Púrpura. Ele pensa que é inapropriado dar os incensos ao grande ancião. E o 8º ancião se vira dizendo "Haha, segundo o jovem mestre, o mestre e o jovem mestre não estão na estrela. Então esse velho mestre é responsável por cumprir seus deveres em suas ausências". E a cópia de Zidong dizia "Grande ancião, o sangue da família Zi flui pelas minhas veias. Esse assunto definitivamente me preocupa". E o velho, explodindo sua energia, questiona por que ele insiste tanto nisso. Nesse momento vemos um raio de energia causando uma comoção enorme e o velho questionava que raios era esse som. O velho se vira assustado e grita "As tábuas dos ancestrais estão quebradas! Céus, as tábuas dos ancestrais realmente estão quebradas!". E o velho pensava abismado "Eu fui enganado". Ziruji cospe muito sangue e, fingindo estar ferido por um golpe do velho, dizia "Grande ancião, você é muito cruel. Mesmo que esteja insatisfeito com a conduta desse Ruji, uma pequena repreensão seria suficiente, mas por culpa de sua fúria, inclusive foi tão longe para quebrar as tábuas dos ancestrais, sequer põe nossa estrela púrpura em seus olhos". E o velho irritado dizia "Ziruji, não diga bobagens". E ele questiona "Bobagens? Com tantas pessoas no salão ancestral vendo o que aconteceu, como pode dizer que estou falando bobagens? Sim, Ruji te ofendeu, mas você não precisava fazer isso, certo?". As pessoas em volta diziam "Grande ancião, você foi muito longe. Cada tábua ancestral contém um fragmento da alma do seu dono. Destruir uma tábua é como matar um dos nossos ancestrais. Isso faz com que eles desapareçam no nada". "Isso mesmo, grande ancião, por favor, nos dê uma explicação". E o velho pensava que a única explicação é que essas 3 tábuas foram manipuladas para reagirem ao seu Ki santo. Então ele diz "Ziruji, esse velho mestre subestimou sua coragem". E o playboy questiona ao que ele se refere. Ele não entende nada. "Agora mesmo você deveria estar nos dando uma explicação porque destruiu as tábuas". O 8º ancião questiona "Uma explicação?". E Ziruji olha para um subordinado ao seu lado pensando "Lixo". Ele diz "Grande ancião, realmente não põe os ancestrais da estrela em seus olhos? Pelo jeito não. Com tal arrogância, que qualificações você tem para ocupar a posição de grande ancião?". E o velho, atacando, questiona "Isso é tudo que você tem a dizer? Garoto, se você quer uma explicação, esse velho mestre te dará uma". E Ziruji, assustado, tentando correr, questiona "Gong Sun Liang está tentando iniciar uma batalha no salão ancestral? Essa é uma falta de respeito intolerável com os ancestrais e nada menos que uma traição à Estrela Púrpura". Quando o velho estava prestes a completar seu ataque, o alcançando, ele gritava "Imprudente, você não tem direito de se queixar sobre as ações desse velho mestre". Mas vemos alguém o protegendo no último momento, compelindo seu ataque facilmente. O salão inteiro é destruído e todo mundo foge e vemos alguns figurantes questionando "O salão ancestral foi destruído". O velho ancião olhava para frente sério e o novo convidado dizia "Grande ancião, espero que você tenha estado bem desde a última vez que nos vimos". E o velho gritava "Li Mao Ming". O velho dizia "Então você realmente estava em minha cidade Estrela Púrpura, inclusive se pôs ao lado do segundo jovem mestre para apoiá-lo?". E Li Mao Ming dizia "Você é muito sério, grande ancião. Esse Li é o segundo venerável da Estrela Púrpura, então quando um grande evento ocorre não posso ficar sem fazer nada. E pelo fato de apoiar o segundo jovem mestre, bem, isso não é completamente verdade. Só estou aqui porque fui enviado por outra pessoa
pessoa. E o velho Gong Sun Ling dizia: temo que há somente uma pessoa nesse mundo que possa te mobilizar. Li Mao Ming, mesmo depois de tantos anos, você foi incapaz de se libertar de si mesmo. Isso é algo que impressiona esse velho mestre. Li Mao Ming dizia que também não entende. Não vamos falar muito sobre isso. O grande ancião deveria me acompanhar para beber algumas taças de vinho em vez de fazer isso, porque todos nós não sentamos e conversamos sobre a situação? E um dos figurantes dizia: ah, me lembrei, então era ele. E seu colega questiona: irmão Zhang, você conhece o venerável? E ele fala que escutou que o mestre da seita e o venerável Li caíram apaixonados pela mulher mais linda da estrela púrpura, a qual é a mãe do segundo jovem mestre. Essa mulher escolheu o mestre da seita e depois disso o venerável Li desapareceu. O oitavo ancião Sun Ling dizia: Li Mao Ming, você pode ir agora, esse mestre te acompanhar para um bom vinho outro dia. O que acha da minha proposta? E Li Mao Ming dizia: eu fui enviado até aqui por alguém, então obviamente não posso ir. Ele termina sua bebida e joga o copo fora dizendo que vinho não vai bem quando se bebe sozinho. O oitavo ancião questiona o que ele vai responder se dirá que quer pegar o favor de anos atrás. E Ruji questiona: venerável Li, você deve um favor a essa coisa velha? E Li Mao Ming sem graça dizia: Xi, é verdade, eu realmente o devo um. Se o grande ancião não tivesse mencionado, já teria me esquecido dele. E Gong Sun Ling dizia: talvez o irmão Li tenha esquecido, mas esse velho mestre não. E não foi um pequeno favor. Se você retroceder agora, você e eu não teremos mais dívidas entre nós. E Ruji dizia: não, venerável Li, não esqueça do que você prometeu àquela pessoa. Li Mao Ming diz que naturalmente ele se lembra, pode ficar tranquilo, enquanto eu estiver aqui ninguém pode te ferir. E o velho Gong Sun Liang dizia que pelo que parece seu irmão Li não é um homem de palavra. Li Mao Ming dizia: grande ancião, há uma prioridade a todos nessa vida. Já prometi proteger o segundo jovem mestre, então você está me pondo numa posição incômoda dessa maneira. E o velho diz que se esse era o caso, então ele pode até tentar protegê-lo, não agirei contra você. E ordena: peguem as pessoas atrás do jovem mestre, tenha cuidado de não o ferir. E seus subordinados gritavam sim, atacando todo mundo. Uma grande explosão ocorre assustando Ruji e ele dizia: venerável Li, como pode agir assim? E Li Mao Ming dizia: segundo o jovem mestre, eu prometi àquela pessoa que te protegeria, então cumprirei essa promessa, mas as vidas dos demais não é da minha conta. Vemos o oitavo ancião atacando alguém e Ruji gritava: terceiro ancião! Desesperado ele enviou uma mensagem: venerável Yang, por favor, agora! E nosso prota, como se fosse seu servo, aparece rapidamente atrás do velho que gritava: quem é? Invocando suas chamas negras carmesim, ele já parte para o ataque para matar o oitavo ancião. O velho se defende dificilmente e Li Mao Ming dizia: segundo o jovem mestre, esse é o terceiro venerável de quem tanto ouvi falar? E Ruji dizia: isso mesmo, o que você acha, venerável Li? E Li Mao Ming fala que nosso prota é muito forte, seu Qi Santo é mais vigoroso que o dele e do grande ancião. A força de um cultivador não pode ser julgada pela pureza do seu Qi Santo, há muitos fatores a se contar, porém, se essa pessoa conter o grande ancião, então ele não será capaz de se mover livremente. Ouvindo isso contente, Ruji fala que se o venerável Li puder oferecer também sua ajuda, os assuntos de hoje podem ser decisivamente resolvidos. E Li Mao Ming diz que só prometeu o proteger. Todos os presentes são irmãos e irmãs da estrela púrpura. Como poderia eu, Li Mao Ming, atacá-los? E Ruji questiona: bem, e se eu o ajudasse a cortejar minha mãe, permitindo-lhe cumprir o sonho de toda a sua vida, seria o suficiente para você tomasse uma ação? E Li Mao Ming, irritado, o agarra pelo pescoço gritando: o que você acabou de dizer? Você entende que o que acabou de dizer pode manchar a reputação de sua mãe em uma grande escala? Se eu te ouvir dizer algo similar novamente, romperei todas suas extremidades. E Ruji, desesperado, pede por favor que ele se acalme. Foi sua culpa por não ser claro o suficiente nesse momento. A verdade é que, e ouvindo pelo que eu acho a notícia da morte do pai dele, provavelmente foi isso, Li Mao Ming grita desesperado: o que disse Zilong ele? Ruji dizia que era verdade. Desde que ela soube disso, minha mãe se recusa a dormir ou comer. Venerável Li, você era um amigo da minha mãe e do meu pai no passado, então espero que possa encontrar uma oportunidade para confortá-la. Ruji teme que se ela continuar assim, algo ruim pode acontecer. E o velho Li questiona: Zilong, você na verdade se foi? Ruji dizia: venerável Li, você deveria considerar o que eu disse. Ruji está muito preocupado com a situação de sua mãe. E se virando, Li Mao Ming dizia que vai a visitar, mas não tem nada a ver com os assuntos de hoje. Este rei não lidará com isso como uma troca. Se você realmente se preocupa com sua mãe, deveria respeitar e cuidar dela, não usá-la como uma carta.
Se tentar algo similar a isso, não te perdoarei tão facilmente. E Ruji, irritado, dizia que ele tinha total razão. Ele estava muito errado e pensava, idiota, agora eu entendo porque perdeu contra meu pai naquela época. Um perdedor merece ser um perdedor por toda a vida. O oitavo ancião dizia, venerável Yang, o que Ziruji te prometeu? Se você parar aqui, esse velho mestre pode te dar benefícios maiores, o que acha? E nosso prota explica que ele era o venerável da estrela púrpura. Era uma questão de justiça defender a paz da estrela, porque precisaria de benefícios? E ouvindo isso irritado, o velho grita, se este é o caso, então não culpe por ser rude. E faz vários multiclones da sombra. E nosso prota pensava, não posso ver qual é o verdadeiro? Esta arte secreta parece ser útil para atacar e fugir. Vemos os clones se dispersando para cada ponto cardeal e nosso prota ficava parado. E o oitavo ancião dizia que o segundo jovem mestre forçou sua mão. Ele só espera que ele possa suportar todas as consequências. E vemos ele matando várias pessoas depois disso. Ruji dizia, venerável Yang, detenham! E nosso prota estava parado. Sorrindo ele dizia, você pedir isso é algo difícil. Segundo o jovem mestre, esse rei não viu fraquezas na arte secreta do grande ancião. Como eu poderia detê-lo? E pensa, quando Shang resgatar Shentu e os demais, irei embora desse maldito lugar imediatamente. O resto não me importa. Ele completa dizendo que, contudo, se ele usasse o olho demoníaco da aniquilação, encontrar Gong Sun Liang real seria algo simples. E Ruji, ouvindo isso, gritava, se esse é o caso, peça ao venerável Yang que pague dente por dente e sangue por sangue. Nosso prota, sorrindo maldosamente, dizia, bom, isso é o suficiente. E invocando vários fios de sangue dourado, mata todo mundo em seu caminho, tentando acertar o oitavo ancião que pensava, esse garoto, se continuar assim... O oitavo ancião desesperado gritava, Li Mao Ming, se ainda se lembra do favor de todos esses anos, deve ajudar esse mestre a deter esse garoto primeiro. Não quer que a estrela sofra grandes perdas, certo? Este velho mestre não vai dificultar as coisas pra você. Juro que não farei nenhum movimento contra o segundo jovem mestre depois. Mesmo se eu terminar como um mestre da estrela no final, assegurarei seu bem-estar e prosperidade. E Ruji, se virando, dizia, venerável Li, você não iria? E vemos o velho com raiva. Ele parte para o ataque dizendo que se as coisas chegaram a esse ponto, ele não pode permanecer quieto, mas pode ficar tranquilo comigo aqui. Ninguém nesse mundo poderá ferir você ou sua mãe. E Ziruji, indignado, gritava, que desprezível, não manteve sua palavra. Abismado, ele pensava que este era o fim. Os três são reis da origem de segunda ordem, então suas forças são similares. Nessa situação, uma pessoa sozinha não pode ir contra os dois. Nosso prota, vendo os dois se unindo, questiona, o quê? Querem fazer uma equipe para me suprimir? E Li Mao Ming dizia, irmão Yang, já que você recebeu o token do venerável, você é um venerável da minha estrela púrpura, assim se tornando uma pessoa da minha estrela também. Imagino que você também não queira ver a situação de hoje. E nosso prota, nada interessado, fala que naturalmente não quer. E ele responde que já que o irmão Yang tem a estrela púrpura em seu coração, por que não escuta a proposta desse Li? O assunto de hoje deve acabar aqui. De outra maneira, se continuarmos, poderíamos danificar a base da estrela, o que não seria útil para ninguém. Não deveríamos parar e falar sobre as coisas? Nosso prota, sorrindo, fala que o que ele diz é verdade. Esse Yang pensava o mesmo e planejava parar aqui. Depois de tudo, há dois de vocês, então eu não poderia ganhar, certo? E Ziruji, ouvindo isso, gritava desesperado, o quê? E pensa, eu não esperei que um rei da origem de segunda ordem tivesse tão pouco caráter. Comparado com ele, Li Mao Ming é muito mais confiável. O oitavo ancião, se unindo à conversa, dizia que parar e fazer paz nesse momento é possível, mas o venerável Yang já matou muitos mestres e hoje esse assunto não pode ser deixado de lado tão facilmente, irritando o Li Mao Ming, que pensava, por que Gong Sun Liang é tão teimoso? Nosso prota, irritado ouvindo isso, questiona o que ele sugere então, e o velho diz que ele não põe a vida dos discípulos da estrela em seus olhos. Que direito ele tem de ocupar a posição de venerável? Esta era uma posição venerada por todos os habitantes da estrela púrpura. Sua excelência deveria devolver o token de venerável. A estrela não precisa de um venerável como você. E Li Mao Ming pensava, Gong Sun Liang está tentando provocá-lo, certo? Ele não tem intenção de manter a paz. E nosso prota, que não tinha nenhum pingo de intenção de ser venerável dessa merda, invoca o token questionando, então você está atrás disso? Muito bem, esse rei também não quer ser venerável dessa estrela, já que o grande ancião quer tanto o token, eu lhe darei. Li Mao Ming, sem graça, dizia, o irmão Yang é uma pessoa fácil de lidar, me sinto impressionado. Grande ancião, o irmão Yang já devolveu o token, então o assunto de hoje, mas o velho gritava, ainda não acabou. Ainda que o token tenha sido devolvido, o fato que ele matou muitas pessoas não pode ser deixado de lado. Pelo crime de matar os outros, deve pagar com sua vida, mas você é muito forte para pagar dessa maneira, então não seria melhor pagar com uma compensação e dar uma explicação às pessoas de baixo? Nosso prota, ouvindo isso, se diverte e sorri. Compensação? Bem, que tipo de compensação você quer? O velho manda uma mensagem de consciência divina dizendo, naquele dia do leilão aquela coisa, e nosso prota questiona, então
então você quer aquilo. Entendo. E Li Mao-ming estava em dúvidas ouvindo sua conversa. Nosso prota pensava que, pelo que parece nesses últimos dias, esse velho conseguiu determinar a identidade daquele objeto. Então, né, galera, eu já falei isso uma vez, mas pelo que parece, eu tenho outra teoria. O autor, ele pegou toda a inteligência de todas as pessoas fora nosso protagonista, transformou em sorte e jogou tudo pro nosso protagonista e deixou as outras pessoas sem nada, porque vai ser burra assim lá longe, velho. O velho quase morreu sozinho contra nosso prota, teve que se disfarçar pra fugir pro meio dos caras, chamou a atenção do outro cara pra ajudar a proteger seus subordinados, e agora que tudo tá resolvido, ele quer caçar confusão com o nosso prota, mano. Deus é mais. O oitavo ancião pede que nosso prota entregue aquela coisa e ele vai o deixar ir, e nosso meninão debochando questiona: e se eu me recusar? O velho olhando para Li Mao-ming dizia que nosso prota deveria pensar com cuidado na situação antes de falar. Ainda que sua força seja boa, se unir forças com o irmão Li, derrotar você não seria um problema. Realmente vai se opor a esse velho mestre? E nosso prota se divertindo muito dizia: meu Deus, que hilário! Quer minhas coisas? Bem, pegue-a se tiver habilidade para isso, e chama os dois pra porradaria. O velho atacando com uma espada michuruca gritava: nesse caso é inútil dizer algo a mais, irmão Li, acompanhe esse velho mestre. E nosso prota prepara sua espada verdejante. Ele se defende facilmente e a força aplicada do ataque dos dois causa uma distorção enorme de energia. O velho assustado pensava: como pode ser tão forte? E gritava: irmão Li, o que está esperando? Li Mao-ming questionava: por que, velho? Por que, irmão? E parte para o ataque para o ajudar. Nosso prota defende de um facilmente e ataca o outro. O oitavo ancião, pensando que tinha vantagem, dizia: entrega aquela coisa e você será tratado como um convidado de alto nível da minha estrela, o que me diz? E nosso prota, debochando dos dois, questiona se eles pensam que podem ganhar. O velho sorria dizendo: haha, isso não está óbvio? E nosso prota dizia: tudo bem, eu entendo. E então ele grita: domínio! Explodindo sua áurea, fazendo os dois se cagar de medo. Li Mao-ming pensava se cagando de medo: isso não é bom, se meu domínio for quebrado, poderia fazer com que meu cultivo regresse. E o oitavo ancião não era diferente e sombrio gritava: como pode ser assim? Ele ia dizer: Li Mao-ming, você? Mas vemos o mesmo fugindo, gritando: me retirarei primeiro, deixando o velho irritado. O ataque do nosso prota acerta o oitavo ancião com tudo, e Li Mao-ming, vendo isso de cima, dizia que lamenta por isso. Depois do ataque, vemos o velho parado pensando: aquele bastardo me deixou de novo. Ele limpava seus ferimentos, mas quando encara nosso prota, o mesmo já tinha invocado seu dragão de madeira e o velho gritava: um artefato de osso de dragão! Preparando sua defesa, ele pensava: esse garoto, ele é realmente um monstro. Sua espada parecia ter a alma de uma espécie de piranha multicolorida. Vemos o impacto do ataque do dragão e da besta, e uma explosão colossal acontece, causando um distúrbio enorme, parecendo até distorcer seu espaço e destruindo a cidade. Li Mao-ming pensava: que forte! E lá embaixo vemos vários corpos e as pessoas gritavam: que pressão poderosa! Rápido, corram! Esse lugar está entrando em colapso! Esta é uma batalha entre rei da origem! Nosso prota pisca e aparece na frente do oitavo ancião, que por milagre do destino ainda estava vivo, e gritava: você! E usa sua arte do fortalecimento da espada indestrutível dos 5 elementos para tentar finalizar o velho, mas alguém aparece gritando: irmão Yang, pare! Li Mao-ming defende o velho cuspindo uma chama azul e nosso prota se questiona: uma chama? Seu braço tinha congelado, só que nosso meninão estava sorrindo dizendo: interessante! E todo Berés grita: quebre! Deixando os dois velhos totalmente sombrios, assistindo a cena da pseudo-transformação de dragão do nosso prota, destruindo o ataque do velho Li Mao-ming. Uma grande explosão ocorre, talvez nosso prota mandou os dois de F, e Ruji, vendo isso, estava contente e pensava: nunca teria imaginado que Yang Kai era tão poderoso, agora poderei tomar a estrela púrpura. Alguns momentos depois, vemos os dois velhos ainda vivos encarando nosso prota. Muito machucado, o oitavo ancião questionava que tipo de louco nosso prota é. Esse garoto deve ser um velho monstro que viveu por milhares de anos. Li Mao-ming dizia: irmão Yang, pare! E nosso prota, se divertindo, dizia: dizem pra eu lutar e eu tenho que lutar. Então, quando dizem pra eu parar, eu devo parar? Por acaso acham que eu não tenho rosto? E
e ele questiona o que nosso prota quer para acabar com isso, apenas diga. Nosso meninão debochando fala que o que quer é simples, uma luta até a morte, os deixarei depois disso. Rompi há pouco tempo ao domínio rei da origem de segunda ordem e é a primeira vez que enfrenta alguém com o mesmo nível de poder que o meu, então quero ver quais são meus limites. E o oitavo ancião Gong Sun Liang gritava, besteira, um monstro velho ainda quer se fingir ser jovem? Por acaso não tem vergonha? Nosso prota debochando dizia, acredite no que quiser, não há outra maneira para acabar com isso hoje. E o velho gritava, seu! Nosso prota diz, bem, se ninguém fizer o movimento então eu farei, mas quando ele arma seu golpe ele fica paralisado no lugar e vemos alguém ao fundo e todo mundo ficou branco. Nosso prota assustado se vira e grita, que pressão poderosa! E sendo encarado por um velho que parecia um deus ele gritava, quem é esse? E parecendo um deus o velho grita, quer lutar? Este velho mestre lutará contra você. Esse capítulo começa mostrando o velhote bufando irritado pro nosso prota, com uma representação dele gigantroles e nosso prota nanico como se fosse um inseto. O oitavo ancião sombrio gaguejava, ancestral marcial? E Li Mao Ming pensava, é ele! Nosso prota sério sombrio pensava, um rei da origem de terceira ordem? Zidong uma vez me disse que na Estrela Púrpura tinha um rei da origem de terceira ordem os apoiando, e que seu nome era Kuang Xinzong. Mesmo Zilong o chamou de ancestral marcial quando o viu, mas ninguém sabe onde ele estava e ninguém o viu na estrela por 200 anos. Enquanto todo mundo desesperado gritava, saúde ancestral marcial! O velho sombrio questiona, ainda põe seus ancestrais em seus olhos? Parece que todos fizeram um grande progresso nesses últimos 200 anos. E irritado gritava, se esse velho mestre não aparecesse planejava destruir por completo o palácio? E desesperados eles diziam, os discípulos foram infiéis, por favor ancestral marcial nos perdoe! Ancestral marcial nos perdoe, nós não nos atreveríamos! Irritado ele grita questionando, do que se trata todo esse assunto, me expliquem! E o oitavo ancião começa explicando o que aconteceu e algum tempo depois vemos o dito ancestral marcial gritando, todas as tábuas ancestrais estão destruídas, Zirugi como se atreve? E ataca o garoto que começa a cuspir muito sangue como se fosse nada. Ele bufa dizendo, esse velho mestre se encarregará de você logo depois. E encarando nosso prota ele questiona, garoto, de onde você obteve o token de venerável? E nosso prota sorrindo diz que sua pergunta é um pouco estranha, senhor. É natural que o token tenha sido dado a mim por Zilong. O velho questiona, ele te deu? Quando? Onde? E nosso prota brincando questiona o que ele quer dizer com isso. O velho irritado espalha sua energia gritando, você sabe ao que eu me refiro? Zilong, onde ele está? Ele está vivo ou morto? E nosso prota se assusta com isso e fica sem palavras. Sombrio, o velho se achando diz, se recusa a falar? Essa é a confirmação da sua consciência pesada? Garoto, talvez você não saiba, mas para ser um venerável da estrela não é necessário somente ter um token. Sem a aprovação desse velho mestre, Zilong jamais teria te dado um token, não importa quanta coragem tenha. Nosso prota brincando diz que talvez Zilong planejasse discutir sobre isso com você depois de pensar por um tempo. E o token de venerável, bem, foi devolvido ao grande ancião. Então, por que não deixarmos esse assunto de lado por hoje? O velho bufo ouvindo isso e se virando para rugir questiona, a luminária de vida do seu pai continua intacta? E sem graça a cópia de Zidong reporta ao ancestral marcial que a luminária de seu pai se quebrou, assustando o oitavo ancião que sombrio gritava, o quê? O ancestral marcial sombrio dizia, como eu pensei. Muito irritado e sombrio ele questiona, quando Zilong morreu? E nosso prota sério diz que foi quando o mundo fragmentado se abriu. O velho questiona, quem o matou? E nosso prota fingindo surpresa dizia, por acaso o senhor pensa que a morte do irmão Zilong tem algo a ver comigo? O velho irritado fala que ainda que nosso prota seja um pouco bom, não está qualificado para matar Zilong, e se esse não fosse o caso, pensa que esse mestre se incomodaria em falar contigo? Já teria te matado. Nosso prota debocha do sabe nada dizendo que seus pensamentos são tão afiados. O irmão Zilong morreu pela luz adiante das 7 cores, não pelas mãos de alguém. O velho questiona, luz adiante de 7 cores? Se esse é o caso, então é sua própria culpa por não ter cuidado. E nosso prota sorrindo sem graça diz que depois que Zilong morreu, ele pegou seu anel espacial e o token do venerável. O velho dizia, garoto, você não é um venerável da minha estrela. Você enganou a todos para chegar aqui e destruiu minha cidade. Esses pecados são imperdoáveis. E nosso prota dizia que não foi apenas ele, certo? O velho se preparando para a batalha talvez dizia, se não fosse por você, como teria acontecido tudo isso? Garoto, esse mestre te dará 2 opções. A primeira é que te matarei para confortar as almas partidas em minha cidade da Estrela Púrpura. E a segunda é você se une à minha Estrela Púrpura oficialmente e começa a trabalhar para ela. Pode escolher por conta própria. E nosso prota dizia, bem,
Bem, senhor, por que está tentando me envergonhar? Eu não quero morrer e não quero me unir à Estrela Púrpura. Então, o que eu posso fazer aqui? O velho, canalizando sua energia como se estivesse ativando uma técnica, diz que aprecia talentos e não quer que alguém como nosso prota morra. Você deveria considerar antes de responder. Você que pretendia ser um venerável e inclusive ir tão longe para se infiltrar e se envolver nessas águas turbulentas era muito mais do que somente para se entreter, certo? E vemos que sua energia estava invocando na verdade Shentu e seus subordinados. E se ele não estivesse enganado, nosso prota veio por essas pessoas. E lá embaixo todos diziam, são da Câmara de Comércio Zhengluo, então o objetivo desse garoto são eles. Nosso prota, disfarçando sem graça, questiona ao que o senhor se refere e pensa que não pode acreditar que ele descobriu. O velho que ouviu os murmúrios dizia, então eles são da Câmara de Comércio Zhengluo. Contudo, esse velho mestre nunca ouviu falar de alguém como você na Câmara de Comércio Zhengluo. E o povo pedia liberdade. Nosso prota diz ser alguém desconhecido, então era natural que não tenha ouvido falar dele. Mas devo dizer que um senhor do seu nível recorrendo a tais métodos, se isso se espalhar, não seria ridicularizado? E o velho irritado gritava, quem se atreveria a rir de mim? Esse velho mestre o mataria junto com sua família. Te darei a última oportunidade. Jure lealdade à minha Estrela Púrpura e libertarei esses lixos. Se não fizer isso, todos vocês morrerão. E Shentu gritava, irmão Yang, esqueça de nós, apenas pense em como escapar. Mas antes de fazer isso, o velho o ataca e ele começa a gritar de dor, mas ainda tinha forças para amaldiçoar o velho bastardo, e seus subordinados chamavam por ele. Muito ferido, ele dizia, eu estou bem, garotos, mas se assusta olhando pra frente e fica sem palavras. Seus subordinados tinham perdido a cabeça. O velho sombrio sorria dizendo que sua paciência era limitada e o próximo será o jovem mestre. E nosso prota irritado gritava, se atreve! E o velho sendo questionado gritava, então abra bem seus olhos e veja se esse mestre não se atreve ou não. E ataca Shentu, talvez o matando enquanto grita, matem-nos! Porém, seu golpe para milímetros antes de encostar no rosto do nosso prota. Ele tinha rasgado o espaço e aparecido na frente de Shentu para salvá-lo usando sua arte secreta do exílio. O portal que ele criou começou a causar uma distorção e tempestades do vazio talvez, e o velho desesperado gritava, que tolo! E se afasta se protegendo num campo de força. O velho também usa uma arte secreta chamada Folha Lunar, mas nosso prota já tinha feito vários ataques de lâminas lunares nele. O artefato Folha Lunar do velho se transformou numa espécie de cisne verde com 3 cabeças o protegendo dessas lâminas lunares. A batalha era intensa, causando grande comoção e todos os figurantes ao longe estavam abismados. Nosso prota, usando a arte do temperamento da espada indestrutível dos 5 elementos, ataca um velho com tudo que se defende, e quem é mandado longe é ele. Depois dessa troca, o velho em dúvidas questiona se isso foi força espacial, e nosso prota, limpando as feridas, diz que a percepção dele era muito boa. E o velho questiona como ele conseguiu compreender um poder tão esotérico, inclusive alcançou tal nível de proeficiência. Nosso prota, sorrindo, diz que é bom que ele entenda a complexidade desse poder, porque eles não discutem sobre o assunto. Que tal deixar isso pra lá? Ele vai sair com seus amigos e ele vai esquecer tudo o que ocorreu, o que acha? E o velho sorrindo gritava, em seus sonhos, o que você acha de discutir com meu punho? É verdade que você é proeficiente no dão espacial e poder te matar é quase impossível, mas, arrastando esse peso morto, acredita ter a confiança para poder escapar desse velho mestre? Ninguém aqui é idiota, então deixe de usar seus truques baratos para enganar esse velho mestre. E nosso prota, se divertindo, diz que não esperava que ele visse através de sua situação. É como ele disse. E Shentu dizia, irmão Yang, somente nos deixe aqui. Se minha vida puder assegurar a sua, então Shentu morrerá sem arrependimentos. Nosso prota pede que ele não se preocupe, já que as coisas alcançaram este ponto, é impossível que eu te abandone aqui. Hoje todos devemos ir juntos. Todos os anciões da Estrela Púrpura se reúnem atrás do ancestral marcial e o velho questiona, ir juntos? Garoto, você pensa muito bem de si mesmo. Na cidade Estrela Púrpura você não tem qualificações para agir tão descaradamente. E nosso prota, fazendo uma pose de vilão, dizia, interessante, muito interessante. É raro encontrar tantos mestres ao mesmo tempo. Isso é muito excitante. Se esse é o caso, então eu posso fazer qualquer coisa e me tornar um louco. Preocupado com as pessoas embaixo, ele grita, todos vocês, saiam! E enquanto uma sombra começa a cobrir a cidade, os transeantes questionam, o que é isso? Ei, por que é tão grande? É uma marionete humanoide? O ancestral marcial sombrio gritava, isso não é bom! E vemos o Titã Kai aparecendo todo blindão, filho. E não só ele, o espírito do artefato, Shan, espíritos de fio de sangue dourado, todo mundo tava fazendo uma baderna lá embaixo. Os subordinados da Estrela Púrpura gritavam, rápido, ataquem-no, se não detivermos a cidade será destruída. E o Titã
já estava pronto para pisar e o amassar. Todos eles se reúnem para atacar junto, gritando: todos os reis da origem, vem e ataquem-no! Mas seus ataques faziam cosquinha no Titã Kai. Ele se irrita com isso e, usando talvez o dano do espaço com uma névoa negra, ele chama todos os figurantes para cima, pronto para matar todos. E como eu cantei a bola, ele grita, destruindo tudo em sua volta como se fosse se transformar num Super Saiyajin do capiroto, filho. O ancestral marcial gritava: todos vocês ataquem por esse velho mestre! Mas vemos que todo mundo estava sendo levado para longe pelos destroços. Li Mao Ming, retirando o artefato, dizia: esse garoto é mesmo um monstro, temo que nem se irmos todos juntos seremos seus oponentes. E sua fala chamou a atenção do espírito do artefato e ele questionava: hã? O que está fazendo? Ela se prepara atacando com uma bola de fogo e o velho gritava: o que está acontecendo? Não entendendo nada para se defender, ele libera sua chama azul que estava preso na carapaça, mas vemos que o espírito do artefato meio que esperava isso e se adiantou e comeu a chama dele, deixando ele em dúvidas, que questiona: o quê? Minha chama de gelo azul! E vemos que o bichinho devorou tudo. Ele fica totalmente abismado, perdendo sua chama do gelo azul e grita: devolva minha chama do gelo azul! Mas o espírito do artefato dá no pé com o buchinho cheio, RJ nato. E dentro do seu corpo a chama do gelo azul se funde com as outras duas que ele já tinha absorvido. O velho Li Mao Ming sofre um revés depois de perder sua chama, talvez ela tenha sido refinada por ele e por causa disso fez ele sofrer muito. E vemos que sua chama já estava alimentando o forno que deu origem ao espírito do artefato. Ele amaldiçoa muito, sangrando pela boca e o nariz, e percebe que a conexão com a chama do gelo azul foi cortada. Enquanto isso, vemos Xian Xiang enfrentando o oitavo ancião. O velho bufava dizendo: eu posso até não ir contra aquela coisa, mas acha que eu não consigo lidar com você? E invoca um artefato que lembrava uma marreta de batalha. Xian Xiang, o brabo dos brabo quando se fala em força física, ataca com porrete, destruindo a marreta, bem como o braço do velho no processo. E enquanto isso, o Titã Kai estava dando um passeinho pela cidade, destruindo tudo, deixando Shentu abismado. Ele quase amassa o mesmo, e nosso prota falava para o ancestral que se continuarem por mais tempo esse pequeno espetáculo, ele teme que a cidade será reduzida a escombros. Porém, suponho que isso está tudo bem. A Estrela Púrpura é muito grande e tem milhares de cidades. Então, mesmo sem a cidade Estrela Púrpura, continuará havendo outros lugares para ficar. Talvez deveria visitá-las também. Creio que poderia ver todas se tiver tempo suficiente. E um subordinado chega dizendo: ancestral marcial! E o velho sombrio dizia: é o suficiente, você ganhou. Indignado, ele gritava: pegue essas pessoas e saiam mais rápido da minha Estrela Púrpura. Se você se atrever a vir no futuro, esse velho mestre jura que te matará, não importa o preço. E nosso prota, brincando, dizia que ele pode ficar tranquilo, ele não vai visitar a estrela novamente. O velho gritava que não considera esse assunto terminado, hein? Um dia ele vai pessoalmente à Estrela Lua d'Água conversar com Aio. E nosso prota diz que a Estrela Lua d'Água estará esperando de portas abertas. Se virando, ele dizia: irmão Shentu, tudo foi arrumado, por favor, vá primeiro. E Shentu questiona o que acontecerá com nosso prota, e nosso meninão diz que vai ficar e os vigiar. Sem perder tempo, Shentu parte pedindo que nosso prota tome cuidado. Nosso meninão pede que Xian Xiang siga e os proteja, e o ancestral marcial indignado dizia que nosso prota era muito cauteloso. Nosso meninão brincando diz: você é muito gentil, é normal agir com cautela nesse tipo de situação. E o velho questiona: esse que acabou de ir junto com ele, o que ele é? Porque este velho nunca viu sua espécie antes, são algum tipo de marionete? E nosso prota explica que são criaturas vivas, mas de uma raça muito rara. Se o senhor deseja encontrar um, temo que será uma missão quase impossível. O velho, apontando para as bestas de fio de sangue dourado, questiona sobre eles: não vai me dizer que também são criaturas vivas, ou são? Nosso prota explica que esses são condensados usando uma técnica secreta. Deseja aprendê-la? Se for assim, posso te ensinar. E o velho emburrado dizia que não. Esse velho mestre teme que não será capaz de pagar o preço, e nosso prota pede que ele esqueça. Então, Li Mao Ming se adianta, interrompendo essa interação, dizendo: irmão Yang, poderia me devolver minha chama do gelo azul? E nosso prota questiona: chama de gelo azul? E apontando para o espírito do artefato, ele fala que era isso mesmo, essa chama é de grande uso para ele se ele a perder. Entendendo o que aconteceu, nosso prota sorri, dizendo: você está olhando para a pessoa errada, tem que perguntar a ela se quer de volta. Li Mao Ming dizia que ele deve estar de brincadeira, certo? Ainda que esse Li não possa ver que tipo de existência é óbvio que você é seu mestre. Bem, posso trocá-la por um artefato rei da origem, o que acha? Nosso prota fala que sendo assim ele vai perguntar por ele. Nosso prota se aproxima questionando: ei, você acabou de ouvir o que ele disse, certo? Pode devolver a chama gelo azul? Se estiver de acordo, acene, se não, sacuda a cabeça. E vemos
o espírito do artefato sacudindo a cabeça e nosso prota recua dizendo: irmão Lee, como pode ver, ela tem um temperamento um pouco ruim e provavelmente não quer devolvê-la. E o velho sem graça dizia: isto é, mas já vimos uma grande nave chegando chamando a atenção de todos e nosso prota dizia: está aqui. Antes de partir ele diz: escutem, esse Yang se despede aqui, talvez nos encontremos de novo no futuro distante. E Lee Malming vendo ele partir gritava: irmão Yang, por favor, espere, minhas chamas de gelo azul. Dito isso ele se vira pro velho questionando: ancestral Maciel, vamos deixá-lo ir assim? E o velho não diz nada. Dito isso, o velho G, que deve ter despertado com todo o barulho, aparece gritando: isso não é nada bom. E Ruji questiona: velho G, o que houve? Apontando ele explica que nosso prota roubou tudo no tesouro da seita e o ancestral Maciel ouvindo isso se assusta e grita: o quê? Como é que aquele cara de sobrenome Yang se meteu no tesouro da seita? De onde ele tirou a chave? Quem o levou até lá? O velho G dizia: bom, o segundo jovem mestre tirou todos os guardas do tesouro da seita hoje. Isso deixa o ancestral Maciel indignado que questiona: você estava tramando tudo isso com ele? Ruji desesperado dizia: bem, ele disse que queria somente uma coisa, como eu poderia saber que ele seria tão insaciável? Mesmo assim, eu fiz com que o velho Gil seguisse para vigiá-lo. E o velho explica que foi nocauteado por ele e não havia acordado até agora. E o ancestral Maciel já explodindo de raiva dizia: você, seu lixo! E mete o pontapé nele e se vira gritando: persiga-no, não importa o custo, devemos matar aquele garoto no céu estrelado! Dentro da nave estelar vemos a porta se abrindo. Shentu recebia nosso prota dizendo: irmão Yang, esse Sentu não esquecerá desse favor em toda a sua vida. Se você precisar da minha ajuda de qualquer maneira no futuro, somente precisa me pedir. E nosso prota disse que ele era muito sério: irmão Shentu, todos nós somos uma família, então não precisa ser tão formal. E Shentu, sem entender, pensava: somos uma família? Sabe de nada, cunhadinho. E a presidente Huai Meng dizia: senhor, para onde deveríamos ir agora? Nosso prota disse que não há pressa. Presidenta Hua, deixe-me te apresentar o filho do presidente da Câmara do Comércio Hengluo, Shentu. E ela, emocionada, dizia: então você é da Câmara de Comércio Hengluo? E nosso prota disse para Shentu que esses são seus amigos. Shentu diz que se eles são amigos do irmão Yang, então também são seus amigos. E nosso prota já esperava que ele dissesse isso. A presidenta Hua e seus acompanhantes foram envolvidos no ocorrido e forçados a deixar a Estrela Púrpura. Irmão Shentu, se for conveniente, poderia encontrar um lugar para eles possam ficar na Estrela Lua d'Água? E Shentu diz que certamente pode. Ele é dono de um território de 1 milhão de quilômetros na Estrela Lua d'Água, com 7 cidades e povos grandes e pequenos. Se a presidenta Hua e o Meng concordar, podem me acompanhar e servir como gerentes de alto nível na Câmara de Comércio. E os subordinados da Câmara de Comércio dos 5 Caminhos dizia: um território de 1 milhão de quilômetros. E o carequinha abismado completa: 7 cidades, gerentes da Câmara de Comércio. A presidenta toda emocionada dizia: isso está realmente tudo bem? E Shentu questiona por que não estaria. Sua Câmara de Comércio Hengluo é baseada em negócios, e já que vocês são membros da Câmara de Comércio, então suas ideias e intenções coincidem com as nossas. Fazendo vocês se tornarem gerentes de alto nível, teríamos menos preocupações por minha parte. E nosso prota dizia que já que o irmão Shentu disse, ela não deveria recusar. E toda educada ela fala que nesse caso então agradece ao segundo jovem mestre, e Shentu diz que ela era muito gentil. A partir de agora todos somos uma grande família, não precisa agir com tanta cortesia. E a gerente Linuo também estava no grupo dizendo: irmão mais velha Hua, sua irmã mais nova também trabalhará com vocês no futuro, então peço que cuidem de mim agora em diante. E sorrindo Hua Meng dizia: você deve estar de brincadeira, certo, irmã mais nova? Aquela que deve pedir cuidado sou eu. Mas algo chama a atenção do nosso prota, que se vira pensando: parece que a Estrela Púrpura não planeja se render facilmente. Shentu percebe isso, questiona qual era a situação, e nosso prota explica que 10 naves estão os perseguindo, 9 são de grau origem e ranking superior e uma rei da origem as lidera. E a gerente Linuo questiona por quê, e a presidente Hua Meng questiona o que vão fazer. Shentu pede que todos se acalmem, com o irmão Yang ali, como esses bastardos poderiam nos deter? E nosso prota fala que ele tem muita confiança nele. Mas bem, como disse o irmão Shentu, posso manter a todos são e salvos, somente continue avançando e deixe o exterior comigo. Vemos nosso prota aparecendo no céu estrelado, se teleportando, e a nave que liderava a todos gritava: garoto, devolva tudo que pegou do tesouro da seita ou este mestre jura que matará você no dia de hoje. E nosso prota no convés da nave do lado de fora questionava: por que você é tão mesquinho? A Estrela Púrpura é muito rica e as coisas do tesouro da seita não estavam sendo usadas, somente me deixe levá-las e devolverei a vocês algum momento no futuro. E o ancestral Marcel gritava: devolva o que você roubou e esse velho mestre vai fingir que nada aconteceu. Se não fizer isso, mesmo se escapar hoje, todos na nave serão enterrados no céu estrelado. E nosso prota sorrindo diz que pelo que parece ele não está interessado em negociar, certo, senhor? Então já vou logo
logo te dizendo a pura verdade, eu não tenho intenção de devolver merda nenhuma. E o velho já atacando gritava: ótimo, 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 garoto! Este velho mestre te ensinará a mostrar respeito! Todas as naves atacam junto, causando uma grande explosão no céu estrelado. E eles questionam: foi tão simples assim? E o ancestral Marcel se vira irritado gritando: não! E olhando para trás ele grita, pois percebe que nosso prota pode teleportar toda a nave. Yang cai todo calmo, diz que já que esse velho insiste em ser tão teimoso, ele deve pagar o preço, explodindo totalmente sua energia. E o velho assustado gritava: isso não é nada bom! Se não querem morrer, corram! E vemos ele deixando a nave para trás. Nosso prota, usando aquela pérola do trovão aniquilador, que era um artefato de nível imperador, se eu não me engano, faz um ataque total, destruindo a nave rei da origem dos seus inimigos. E o velho irritado que escapou gritava: é um artefato nível imperador? É realmente um? Sombrio, ele questiona se por acaso não há ninguém nesse mundo que possa ser seu oponente, mas percebendo algo ele diz: isso é... Nosso prota estava exausto depois de apenas um uso, e ele pensava que o preço ao usar um artefato de nível imperador não é nada baixo, talvez não seja capaz de usá-lo uma segunda vez. Aproveitando a abertura ele gritava: disparem, não deixe que escapem! E vemos todas as naves atacando junto, e nosso prota já meio que recuperado dizia: senhor, esta viagem à Estrela Púrpura me deixou com nojo, se houver uma oportunidade no futuro, irei buscá-lo de novo para uma compensação, rezarei para que você tenha uma vida longa, por favor, não morra rápido. E o velho, ouvindo essa meio que ameaça velada, gritava: apressem-se, não deixem que escapem! Mas nosso prota já tinha começado a rasgar o espaço. Ele desaparece no vazio junto com a nave e os ataques de todos passam, e o ancestral Marcel só suspirava sem o que fazer. Como se sabe, os talentos das novas gerações sempre superam as anteriores, é impossível ganhar da idade. E Rugi questionava: ancestral Marcial? O velho disse que estava tudo bem, eles devem voltar. A Estrela Púrpura experimentou grandes mudanças, e já que Dong Ye estava com ele, provavelmente também acabou em desastre. A Estrela Púrpura agora é como um dragão sem cabeça. Pois bem, no futuro, a Estrela Púrpura será comandada por Rugi. Todos devem fazer o seu melhor para ajudá-lo e seguir suas ordens. E o Playboy intrigado se assusta e diz: seu discípulo lhe agradece, ancestral Marcial, farei o meu melhor para levar a estrela à glória. E o oitavo ancião Gong Sun Liang estava sem palavras, irritado por não poder ser o mestre da estrela. O velho diz para Rugi que ele sofreu um grande dano em seu cultivo, então deveria entrar em reclusão e se recuperar, e ele concorda. Esse capítulo começa mostrando a nave estelar rompendo o vazio e passando para o céu estrelado. Nosso prota fica exausto fazendo isso e Shentu, que tá todo diferente, mal desenhado pra caramba, questiona: irmão Yang! E nosso prota explica que estava bem, ele somente usou muita força. Ele vai ficar de boa depois de descansar alguns dias. E Shentu, que tá muito diferente, que coisa estranha, dizia: Lino, rápido, prepare um quarto para o irmão Yang. 7 dias depois, nosso prota meditava. Ele dizia que ainda que sua força tenha sido incrementada, levar toda a nave consigo foi muito exaustivo. Agora ele conhece seus limites e inclusive ganhou conhecimentos do dano do espaço. Logo chegará a estrela Lua d'Água. Me pergunta a expressão que fará Shuei Wei quando voltar a me ver. Também me pergunto como elas estão e lembra de todas suas amadas. Suspirando, ele invoca o mundo selado dizendo: vamos cultivar. E algum tempo depois, lá dentro, vemos ele tirando grandes materiais e Chão se assusta. Ele faz alguns sons, eu acho que estava contente. E nosso prota, que parecia ter entendido, dizia: não há mais, refine isso primeiro. Ele pensava que ainda que o número seja baixo, todos esses minerais estavam no tesouro da Estrela Púrpura, então cada um vale muito. Agora que foram digeridos por Chão, o ajudará muito em seu crescimento. E depois disso, encarando o forno do espírito do artefato, ele diz que pelo que parece Lu Yan esteve digerindo a chama de gelo nesses dias e se questiona como ela está indo. Ela mostra só a cabecinha pelo caldeirão e nosso prota, vendo isso, se vira dizendo: parece que está tudo bem, e ela volta a fazer o que estava fazendo, eu acho que cultivando a chama. Depois disso, nosso prota vai até seu jardim e joga uma esfera dizendo que vai usar o cristal da veia da terra para promover uma fonte de energia mundial constante ao jardim medicinal e também criar um bom ambiente de cultivo. Assim que o cristal da veia da terra cai, vemos ele emanando muita energia e nosso prota assustado gritava: fragmento de ki espiritual? Contente sentindo isso, nosso prota pensava que ao estar entre o mar do fragmento de ki espiritual, ele pode absorver todo sem precisar se esforçar. Esse
esse cristal veio da Terra vive por sua reputação. Haha. Dito isso, ele invoca seu próximo saque, o token do Imperador, e completa mais um lugar na formação dos tokens. Os ganhos nessa viagem da Estrela Púrpura foram enormes e ele conseguiu o 7º token do Imperador. Infelizmente, faltam 2 tokens ainda. Depois disso, ele dizia: ah, certo, também tem o cristal Essência da Origem e a Escama de Dragão. A prata da Fênix Estelar ao redor do cristal já foi absorvida por Xiao Xiao e Liu Yan. Temo que levará muito tempo para refiná-lo. Primeiro eu vou refinar a Escama de Dragão. A segunda metade da técnica da transformação de monstro descreve como refinar partes de bestas no corpo. Ele começa a retirar sua roupa mostrando seu físico blindão, fi. Ele se corta usando a própria mão e depois eu acho que coloca a escama do dragão em seu braço e vemos ele sofrendo uma grande reação e uma manifestação enorme e resplanderosa de um dragão aparece em sua frente tentando o intimidar. O dragão, vendo que nosso prota o encarava sem sentir muito medo, começa a desaparecer e canaliza toda a sua energia em seu braço e nosso prota sofria muito para aguentar pensando: está bebendo meu sangue a um ritmo assustador, se não fosse pela vitalidade do meu sangue dourado eu já estaria seco. Algum tempo depois de sugar nosso prota, vemos ele dizendo: finalmente teve o suficiente, agora eu vou me fundir com isso. Só que nesse instante ele tem um revés absurdo, ele começa a gemer de dor e se contorcer e gritando muito vemos uma explosão de energia do seu braço como se estivesse explodindo seu corpo. Liu Yan, vendo isso junto com Xiao Xiao, chega gritando: mestre! E vemos que do local onde nosso prota infundiu a escama de dragão, seu corpo parecia estar sendo dissolvido e sendo reescrito. Liu Yan estava muito preocupado com nosso prota vendo sua situação que sofria muito e nosso prota estava em um estado lamentável como se estivesse pisando nos portões da morte. Ele cai desacordado como se estivesse morto, assustando Liu Yan e Xiao Xiao. Ela chama por ele desesperado, ouve seu batimento cardíaco e fica totalmente abismada dizendo: não, não está respirando. E vemos que nosso prota estava indo de IF, filho. Sem ter o que fazer, ela e Xiao Xiao lamentavam a morte do nosso prota prematura, mas o bichão volta gritando com tudo: bora, Bill! Alegre ela grita: mestre! E vemos nosso prota levantando e seu corpo meio que já estava recuperado. Acalmando os dois, ele diz que teve um pequeno acidente e fez com que eles se preocupassem, e assim que se concentra ele sente algo, se veste e diz: podem voltar a cultivar, algo aconteceu lá fora, irei verificar a situação. Do lado de fora vemos o grupo da nave cercado por várias pessoas e Shintu questionava por que nosso prota ainda não saiu. O carequinha de mal a pior falava: como eu poderia saber? Fui à sua porta e pedi ajuda, mas ele não respondeu. E Shintu fala que se ele não aparecer, todos vão morrer. Com essa deixa, nosso prota aparece gritando: parem, todos somos amigos, deixem de lutar, chamando a atenção dos dois que gritavam: irmão Yang. O líder do grupo dizia: baboseira, quem você está chamando de amigo? E nosso prota questionava: o que há de errado? Já se esqueceu desse junior? E o cara gaguejava: você Yang Kai? Nosso prota dizia: senhor Barré, espero que tenha estado bem. Dito isso, seu cunhadinho aparece gritando: ei cunhadinho, o abraçando. E nosso prota contente dizia: irmão Yuxiong também está aqui? Shentu se aproxima questionando: irmão Yang, conhece essa manada de monstros? E nosso prota dizia: sim, temos uma certa amizade. Falando nisso, como acabaram lutando? Shentu, indignado, dizia que esse grupo claramente não é bom, queria tomar sua nave, são iguais aos do covil abandonado do Cristal Estelar. E o Xiong gritava: baboseira, não somos ladrões como os humanos, foram vocês que sobrepassaram o território de nossa estrela Imperador do Monstro, somente protegemos nossos irmãos. Vendo isso, intrigado, nosso prota questiona: a estrela Imperador dos Monstros está perto? E o Xiong diz que é a 5 milhões de quilômetros. Shentu dizia: puta merda, a estrela Imperador do Monstro está a 5 milhões de quilômetros e ainda assim dizem que estamos violando seu território? Por acaso não acordou? E o Xiong dizia: cunhado, esse pirralho é um incômodo para meus olhos, se importa se eu o matar? E nosso prota, explodindo sua energia, grita: não causem problemas! Assustando e o Xiong que grita: rei da origem de segunda ordem, era de ser esperado do meu incrível cunhado, somente você poderia estar em par com a minha irmã. Nosso prota, tentando remediar a situação, dizia: todos, deem minha face e acabamos com tudo isso. E o Xiong dizia que já que foi nosso prota que trouxe essas pessoas, então esse velho mestre não tornará as coisas difíceis. E Shentu fala que também dará a face ao irmão Yang, não esperava que conhecesse esses monstros. Nosso prota, se virando para seu cunhado, questiona como estava seu amor King Luo, e sorrindo ele fala que está muito bem, desde que ela voltou da prisão de sangue, esteve em reclusão, quando sair será
será um rei da origem. Minha mãe adotiva também está em reclusão. Nosso prota questiona, a senhora Shiyue está em reclusão? Isso quer dizer que... E o Xiang contente dizia exato, quando sair da reclusão, toda a estrela será nosso território. E nosso prota dizia que então terá que dar seus parabéns de antemão e pensava que Shiyue era uma rei da origem de segunda ordem. Se puder atravessar com sucesso, seria a única existência rei monstro da estrela imperador. Se virando para Barré, ele dizia que se for conveniente, ele gostaria de ir ao território da lua roxa para ver a senhorita Shiyue. Poderia guiar o caminho? Barré não estava convencido e dizia, mas nosso prota pede que ele fique tranquilo. Se a senhora Shiyue não quiser, eu tomarei a responsabilidade, mas creio que ela ficará muito feliz com as notícias que estou levando e não os culpará. E Barré diz que já que ele insiste tanto, como poderia negar? Shentu diz que a raça dos monstros é conhecida por sua brutalidade, então ele vai com o irmão Yang e assim poderão nos cuidar entre eles. Depois disso vemos a montanha meia-lua. Alguns monstros gritavam, Shiyue, nós viemos de muito longe e ainda assim você selou a montanha meia-lua frente a nós. Esta é sua hospitalidade? Está menosprezando esse Shuexião? Seu companheiro dizia, irmão Shuexião, porque se incomoda perguntando, Shiyue age dessa maneira porque não quer nos ver. Nós gastamos muito tempo até aqui, vamos logo. Em todo caso, não podemos permitir que ela refine o cristal essência de origem do rei monstro crocodilo. Se ela tiver sucesso e se tornar um rei monstro, a estrela não terá lugar para nós. E Shuexian responde que já que esse era o caso, ele pedirá ao irmão Yan que una forças comigo para romper essa barreira. Meu filho Shuelian foi à prisão de sangue e morreu lá dentro, então ainda devo saldar as contas com ela. E preparando para o ataque, ele dizia, Shiyue, já que você não nos dará face, então nós não daremos também. Os dois atacam junto tentando romper a barreira. Vemos ela se fragmentando e alguém dizia, Shujian, Qianyan, essa rainha é a líder da raça dos monstros assim como vocês e não quero que as coisas sejam difíceis entre nós. Se vocês forem agora, vou fingir que nada aconteceu. Se não fizerem isso, terão que pagar o preço por suas ações. E Qianyan contente dizia, finalmente está disposta a sair? Somente diz besteiras. Se tivesse habilidade para isso, já teria levantado a barreira e teria nos deixado passar. Shuejian concorda, se nos respeita, abre a barreira e deixa-nos entrar. E a rainha atacando os dois com uma palma celestial dizia, palhaços teimosos. E os dois de joelhos gritavam, está comandando o céu e a terra, já alcançou a terceira ordem. Qianyan, percebendo algo, gritava, não, é somente sua técnica secreta, irmã Shuejian, rápido. E os dois atacam junto destruindo a palma celestial. Com isso fora do caminho, a alegre Shuejian dizia, Shiyue ainda não rompeu. Qianyan, apreensivo, diz que ainda que reste algum tempo, irmã Shujian, se demorarmos mais ela poderá conseguir e não haverá mais lugar para nós na estrela do imperador monstro. O Ruivinho intrigado questiona então o que estavam esperando. Vamos romper essa maldita barreira. Não importa o que, não podemos deixar que ela rompa. Só que vemos nosso prota todo berés na frente dos dois, assustando muito eles, que grita, quem é? Nosso prota, como um deus, dizia, a senhora parece estar tendo alguns problemas aqui. E Qianyan questiona, um humano? Rei da origem de segunda ordem? Shuejian pensava, por que esse garoto parece tão familiar? Encarando nosso prota que estava em sua frente. A rainha gritava, pequeno bastardo, é você? Já alcançou o rei da origem de segunda ordem? Como isso é possível? Nosso prota alegre dizia que o mundo estava cheio de coisas impressionantes. Porém, em vez de se concentrar em tais coisas, deveriam concentrar em vocês mesmos nesse momento. Quer que esse Júnior solucione esse pequeno problema? E ela diz que nosso prota tinha bastante confiança. Ele sorri dizendo, contra dois senhores tribais não posso garantir muito, mas me proteger não será um problema. Toda linda, cheia de energia em volta dela como se estivesse prestes a romper, ela diz que não é conveniente agir agora. Então se você é realmente capaz, brinque com eles por um tempo. Ainda que essa rainha não saiba que classe de elixir milagroso você tomou para elevar sua força a esse nível em tão pouco tempo, todos os reis da origem precisam de muito tempo e acumulação para possuir seu poder. Em todo caso, não se atreva a morrer. Não quero que King Luo me culpe no futuro. E nosso prota dizia, muito obrigado, senhora. Farei meu melhor para sobreviver. E os dois reis tribais estavam irritados sendo ignorados. Qianyan sério dizia, garoto, se você continuar em nosso caminho, não nos culpe por não sermos gentis. E Shuejian, bufando literalmente de raiva, dizia que isso era assunto da raça dos monstros, não tem nada a ver com nosso prota. E ainda que todos sejamos reis da origem de segunda ordem, somos 2 contra 1. Pensa que pode fazer algo? Se você entende, saia rápido. E nosso prota, brincando, dizia que teme que não pode fazer isso. De acordo com o senhorio, teria que chamar Shiyue como minha sogra, então como não seriam meus assuntos? E ouvindo isso, Shiyue dizia, pirralho, não haja de forma familiar, essa rainha ainda não te deu sua aprovação. E nosso prota sorrindo dizia que isso não importa, King Luo está de acordo. E ela só bufa vendo que não tinha remédio. Qian, irritado, gritava, é o suficiente, já que corteja a morte te levarei a ela. Shuejian, brinque com ele por um tempo enquanto eu rompo a barreira.
barreira! E ouvindo isso como um raio, Ruivinho parte gritando, deixe comigo! O corpo de um rei da origem é um manjar, não como nada há um bom tempo. Shiyue fica assustado e gritava, tenha cuidado! Mas nosso prota nem punha esse cara em seus olhos. Como um meteoro, Shuejian ataca nosso prota gritando, hahaha, garoto arrogante, somente veja como esse senhor te transforma em papinha. Mas toda essa marra cai por terra rapidinho e ele se assusta e nosso prota segurando facilmente seu golpe dizia, amigo, parece que você tem bastante confiança em seu corpo. E intrigado ele gritava, você? Sorrindo nosso meninão dizia, porém, eu sinto muito, meu corpo também não é ruim. Shuejian usa uma metralhadora de golpes gritando, um simples humano quer competir contra o meu clã do dragão da inundação? Hoje esse rei te fará saber o que significa a verdadeira força. E nosso prota se divertindo muito com essa batalha mano a mano cai num soco com o figurante que pensava, o quê? Kian assistindo isso gritava intrigado, impossível! E pensava que por acaso a maior vantagem da raça dos humanos não era seus arranjos e artefatos? Esse garoto está competindo contra Shuejian com sua força física? Ele grita, Shuejian, pare de brincar e acabe com ele de uma vez! E o Ruivinho vindo isso se torna um corno manso invocando seus chifres e gritando, transformação dragão da inundação! Ele consegue conectar um golpe com tudo no tórax do nosso prota jogando ele longe. Uma explosão catastrófica acontece no chão e ele sorria gritando, hahaha, um rei da origem humana que medíocre! E Kian gritava, Shujian, qualquer atraso nos causará problemas! Mas vemos que nosso prata tava de boinha voltando pra batalha e dizia, a reputação do senhor tribal do dragão da inundação é bem merecida. Nesse mundo, temo que poucos possam te derrotar somente com força física. E o cornífero encarando nosso prata sorrindo ileso gritava, como pode estar ileso? Como isso é possível? Nosso prota explodindo sua força questiona, provavelmente ainda não usou toda a sua força, certo? É raro encontrar alguém com um físico como o seu, então espero que você possa brincar bastante comigo! Arte do temperamento da espada indestrutível dos 5 elementos, Kid Metal! Os dois mais uma vez começam a se degladiar numa batalha de punhos sem armas e nosso prota se afastando gritava, que divertido! E o cornífero gritava, que medíocre! Porém, vemos ele pensando, maldição, que classe de monstro é esse garoto? Nosso prota explodia mais sua energia questionando, realmente? Então, bem, esperamos e vejamos o que mais há. Arte de temperamento da espada indestrutível dos 5 elementos Ki da terra. Ele ataca com 2 lâminas de Ki e ao se defender o cornífero se machuca muito se assustando. Nosso prota debochando dizia que era como ele esperou. A pele do senhor tribal Jian era bem dura. O cornífero se irritando gritava, garoto, não seja tão arrogante! Manifestação do dragão de sangue da inundação! E transforma completamente seu corpo em um dragão, assustando nosso prota que pensava se transformou. Além disso, ele ataca com uma baforada de energia em nosso prota, assustando muito mesmo que exclama. Obviamente que esse susto passado do nosso prota foi só porque o capítulo estava acabando. Ele se defende facilmente usando seu Ki da água. O dragão amplia muito mais seu ataque tentando acabar com nosso prota, só que se assusta e grita, isso não é bom! Porque nosso prota precipitava como um meteoro acabando com seu ataque usando o Ki da espada de fogo e acerta um golpe em cheio em sua testa. A Galatixa começa a chorar e cuspir muito sangue enquanto nosso prota estava envolto de todos os Kis elementais. O pote do calanguinho vermelho começa a pegar fogo e ele questiona que tipo de chama é essa? E nosso prota se divertindo grita, são chamas solares! O fogo se espalha por todo o corpo do calango vermelho e nosso prota vendo isso dizia, não, este não é o corpo real de Shuejian. Alguém dizia, parece que você se deu conta. E nosso prota olhando pro lado questiona quando foi que ele agiu, ele não se deu conta. Kian brincando questiona, pensa que eu devo te dizer? E nosso prota contempla que deve ser quando ele foi preso naquela luz vermelha, certo? A pupila lunar rompicéus merece sua reputação, estou impressionado. E Kian todo respeitoso dizia, a técnica de sua excelência usa os 5 elementos, certo? Agora mesmo somente usou 4, por que não usa 5? E nosso prota invocando os 5 elementos dizia, como você desejar. Kian decepcionado questiona se isso era tudo que nosso prota tinha. Se isso era tudo que tem, é melhor que se retire ou sairá ferido. E nosso prota brincando questiona, por que se incomodar dizendo estupidezes? O que faria se eu dissesse que seu filho morreu em minhas mãos? Ainda me deixaria ir? E Kian indignado gritava, o que acabou de dizer? Shuejian dizia, então foi você? Me pergunto por que me parece tão familiar. Então era você aquele pirralho que foi à prisão de sangue com Shulian e Mitian. Ao ouvir isso, Kian gritava, impossível, a prisão de sangue somente permite a entrada de cultivadores no
retorno da origem? Quantos anos se passaram? Como que alguém que participou da prova de sangue já tem alcançado o rei da origem de segunda ordem? E Shue Jian diz que também pensou que era impossível, mas os fatos estão à nossa frente, então não temos opções além de aceitar. Qian diz que estava certo, excelente. Esse rei nunca foi capaz de encontrar o assassino do seu filho, mas já que você decidiu aparecer na frente desse rei, não pense que pode escapar com vida. Ele grita, Shu Jian, ou ele morre ou nós morremos. E nosso prota debochando dizia, incrível! O calango mais uma vez dá uma baforada de energia no nosso prota que esquiva facilmente dizendo que esse truque era inútil contra ele. E Shu Jian diz que não precisa ser inútil, dá uma rabada no nosso prota lá, ele que foge pra cima, mas tudo isso foi preparado para nosso prota ficar na frente de Qian, que estava pronto para atacá-lo pelas costas. Nada impressionado, nosso prota invoca sua espada verdejante e faz um arco para trás, e Qian esquiva gritando, ainda não acabou, mas se assusta olhando pra frente e questionando, isso é? Nosso prota como se fosse um buraco negro tinha invocado o poder do abismo do vazio, e Shu Jian segurando Qian gritava, não entre em pânico, deixa que eu te cubro. E Qian com medo pensava, essa passou perto, mesmo estando em dois estamos perdendo, os reis da origem da raça humana são tão poderosos. Resoluto ele grita, devemos usar tudo, Shu Jian. E o Galaticho gritava, sim. Vendo isso, nosso prota pensa, núcleo de monstro, e vemos os dois completando suas transformações, invocando seus núcleos de monstro, suas formas completas. Qian ficou gordinho e dizia, você deveria estar orgulhoso de ter forçado esse rei a mostrar sua verdadeira forma. E nosso prota meio que com nojo de sua nova aparência dizia, não deveria ter te forçado, que desagradável. Qian gritava, sua língua é afiada, veja com atenção como esse rei vai te matar. Começa a explodir sua energia e uma lua aparece atrás dele. O ataque do figurante, sei lá se era físico ou mental, e nosso prota todo abalado com isso dizia que essa coisa não somente afeta sua mente, mas também seu corpo físico. Como pode ser assim? O capítulo começa mostrando Yang Kai mordendo seu dedo, arrancando uma gota de sangue dourado para pingar em seu olho e ativar seus poderes oculares. Ele faz uma ativação completa do olho demoníaco da aniquilação e contra-ataca a técnica do gordão. E vemos ela contra-atacando com uma névoa sombria. O impacto das duas técnicas é tão grande que nosso prota fica exausto e em choque, e vemos ele sangrando pelos olhos pensando, isso não é bom. Porém, ele ativa outro dos seus hacks gritando, flores da Lotus! Vemos a Lotus multicolorida drenando a energia do gordão, e quanto mais energia drenava, mais a lua sumia. No fim, vemos a lua se partindo, e na realidade Shue gritava, garoto, por que você não está fugindo? Quando vemos que o Galaticho aproveitou o ataque mental do seu companheiro para atacar nosso prota covardemente. O calango vermelho gritava, correr? Pra onde ele pode correr? Shue, você foi capaz de me deter uma vez, mas vejamos se isso ocorrerá de novo. Se você não se mostrar agora mesmo, esse garoto morrerá nesse instante. O ataque continua, e quando estava prestes a acertar nosso prota, ele pensava, isso não é bom, acabo de consumir muita energia espiritual, é muito tarde. Porém, no último momento, como sempre, ele usa mais um dos seus hacks, escama do dragão, e vemos ele conseguindo se defender com sucesso do ataque do calango vermelho sendo jogado longe. Porém, vemos que o calango também não saiu ileso, pois seu ataque era com seu próprio núcleo e ele cospe muito sangue. Seu núcleo agora estava ao alcance do nosso prota e ele gritava, meu núcleo! E nosso meninão sorrindo dizia, não, agora me pertence. O calango gritava, em seus sonhos! E nosso prota pergunta, quer algo que está em minhas mãos? Transformação dragônica! E vemos que sua mão tomou a forma de uma garra. O calango, sentindo a pressão, se assusta e diz, a fonte de um dragão? Você tem a fonte do dragão verdadeiro? Você é somente um humano? Como poderia tê-la? Que tipo de fonte você tem? E nosso prota, segurando seu núcleo, questiona, você acha que eu vou dizer a você? E encarando o núcleo, pensa que deveria matá-los de uma vez e refiná-los em uma besta de sangue ou pegar os núcleos primeiro. O núcleo de um monstro de um rei da origem de segunda ordem é muito raro e precioso, mas sem ele as bestas que eu refinar serão muito mais fracas. Shue de seu palácio grita, garoto, deixe-os ir, deixando nosso prota incrédulo em choque. Nosso prota questionava, senhora, quais são suas intenções? Ela diz que Shue Jian e Qianyan a ofenderam, mas continuam sendo senhores tribais da raça dos monstros. Se morrerem aqui, a força da minha raça cairá gravemente, e isso seria muito ruim para a estrela. Porém, depois dessa lição de hoje, ambos precisarão entrar em reclusão por uns 10 anos para se recuperarem. E daqui a 10 anos, o que ocorrerá? Se eu os dissesse para olhar ao leste, se atreveriam a olhar para o oeste? E os dois, percebendo essa ameaça velada, estavam em choque. Qian cai de joelhos e implora, se pudermos escapar desse desastre de hoje, somente obedeceremos a você no futuro, sem nunca nos queixarmos. E o calango completa, obedeceremos ao rei dos monstros. E nosso prota diz que a
atitude deles mudou muito rápido. Shiyue dizia que já que eles entendem, essa rainha perdoará suas vidas por hoje, e que Yan agradece muito a sua majestade. Nosso prota sombrio dizia: ei, não fique tão felizes, a senhora Shiyue disse que os deixaria aí, mas eu não, que Yan se vira e questiona o que ele quer, e nosso prota sombrio brincava: o que eu quero? Cortar a erva e retirar pela raiz. Shiyue de seu palácio suspira dizendo: ah, garoto, não os assuste, fale que condições tem para deixá-los ir, e nosso prota diz que pelo que parece ela está entendendo tudo errado. Eu realmente quero isso, deixá-los vivos não terá nenhum benefício, não esqueça, seus filhos morreram em minhas mãos, e tal inimizade não pode ser resolvida sem mais. Shiyue fala que esses dois têm muitos herdeiros, não importa se um ou dois morrem, e nosso prota sombrio fala: bem, então se jurarem que não buscarão vingança no futuro, posso deixá-los ir. Os dois, ouvindo isso, olham para o céu e começam a gritar: nós juramos! Em nome dos nossos ancestrais, juramos que se buscarmos vingança, romperemos nossas promessas e podemos ser acertados por um trovão celestial. Shiyue concorda com esse juramento e diz que ainda que sua raça seja cruel e guerreira, põe uma grande importância em sua herança ancestral e nenhuma pessoa da raça do monstro violaria seu juramento. Se fizerem isso, toda sua raça estaria contra ela. Nosso prota, segurando o núcleo do calango, fala: muito bem, então pode ir, mas eu ficarei com esse núcleo. E o calango vermelho grita: então somente me mate de uma vez. Shiyue grita: garoto, deixa de causar problemas, devolva seu núcleo. E nosso prota sério dizia: senhora, depois que eu me esforçar tanto, não posso ir sem obter nenhum benefício, certo? O preço que eu acabo de pagar não foi pequeno. E Shiyue o amaldiçoa dizendo: pequeno bastardo, somente esperava que essa rainha mencionasse isso. Vai, anda logo, diga o que deseja. E nosso prota diz que somente quer esse núcleo. O calango, ouvindo isso, gritava: senhora rei dos monstros, por favor, busque justiça por mim. E Shiyue grita: chega, garoto, devolva seu núcleo e eu prometo te dar 3 núcleos de reis da origem de primeira ordem. E nosso prota barganhando questiona: o que você me disse de 5? E isso irrita muito ela, que grita: parece que não quer ver King Luo nunca mais. E nosso prota, ouvindo isso, joga o núcleo pro Galaticho dizendo: bem, já que você disse que seja assim. Tendo terminado tudo, Shiyue sombria dizia: ambos saiam, e lembre-se, se voltarem a tentar algo assim, não os deixarei partir. E pensa, pequeno bastardo se atreve a chantagear essa rainha? Somente espere. Depois disso, na montanha meia-lua, vemos a nave estelar chegando e alguém dizia: entre primeiro, essa rainha deve descansar por alguns dias até que seu cultivo se estabilize. E ao serem recebidos, Barre questiona: escutou que a senhora tribal disse, certo? Espero que não torne as coisas mais difíceis. E nosso prota se vira sorrindo dizendo: não há problemas. E Barre pensava: ele enfrentou 2 oponentes no mesmo nível, esse garoto é um monstro. Há alguns anos era apenas um cultivador do retorno da origem. Alguns momentos depois, já era noite e nosso prota, cultivando, expande sua consciência divina pensando que esse lugar não está muito longe da residência de Shan King Lo. Shiyue é muito gentil, se concentrando averiguando todo o local. Ele pensava: oh, há barreiras nesse lugar, parece que King Luo está em uma fase crítica de sua reclusão, mas essas barreiras não são suficientes para me deter. Ele rompe elas e consegue ver King Luo cultivando. Observando-a, ele pensa que seu desempenho é digno da aranha demoníaca da lua celestial que absorveu. Como resultado, sua aptidão passou por uma mudança e seu Chi agora está se transformando em um domínio. Se for lhe dado o tempo suficiente, atravessará o domínio rei da origem. E como sempre, ele dá uma boa focada na melhor parte de sua amada, sabe muito Yang Kai, e depois disso pensava: Shan King Lo já está preparando para romper o rei da origem. Su Yan e Shan Sheng também não estão muito atrás. Agora que os princípios mundiais da Estrela Sombria foram ajustados, desde que se preparem adequadamente poderão atravessar o rei da origem. As mulheres com as quais eu sou próximo têm forças e aptidões similares, mesmo incluindo Shueiyue. Eu me questiono qual seria o resultado se lutassem, e com uma cara sombria ele percebe que isso era ruim. Esqueça essa ideia, se as 4 iniciarem uma luta, eu teria que correr para o mais longe possível. Nosso prota percebe alguém do lado de fora de seu quarto e questiona: por que ela está aqui? Com um movimento ele abre a porta e dizia: já que deseja entrar, somente deveria entrar, porque está bibliotando aí fora, assustando Biluo, que gritava: ah! Vendo ela sem graça, nosso prota pergunta: ei, por que você age tão sigilosa? E sem graça ela dizia: se você sabia que eu estava aqui, por que não me chamou em vez de abrir a porta de repente? Por acaso estava tentando me assustar? E nosso prota se diverte dizendo: sim, é minha culpa, minha culpa. Como seja, entre e tome um chá comigo. Já lá dentro, Biluo dizia que escutou do grande urso que nosso prota já era um rei da origem de segunda ordem, é verdade? E nosso prota questiona: grande urso? Mas sim, sou. Biluo, como se
fosse um companheiro dele, mete um tapa em seu ombro dizendo: agora eu vejo porque você parecia muito mais forte que antes. A visão da minha senhora é muito boa, você é um jovem promissor. Você deve seguir trabalhando duro e se tornando mais forte. Se não, como poderá proteger a minha senhora no futuro? E nosso prota cuspia seu chá e sem graça dizia: sim, 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 tudo bem. Sorrindo, ele observa que ela também não era tão ruim já com sua primeira ordem do retorno da origem. E Biluo cabisbaixa questiona: e daí se eu sou uma cultivadora do retorno da origem de primeira ordem? Minha senhora está prestes a romper ao rei da origem. Não sei quanto tempo poderei continuar seguindo-a. E vendo ela assim, nosso prota questiona: não há técnicas ou artes secretas na estrela do Imperador Monstro que se adaptem a você? E depressiva ela fala que era isso mesmo. Essa era a estrela Imperador Monstro. Então, com minha senhora tendo a fonte da aranha demoníaca, pode cultivar as técnicas desse lugar. Mas eu não posso conseguir nenhuma pra mim. E nosso prota todo bonzinho invoca uma técnica dizendo: tem uma aqui, deixando o Biluo contente que diz: me dê rápido, me lembrarei desse favor por toda a minha vida. Como uma criança que acabou de ver seu novo presente, ela se joga no nosso prota dizendo que vai valorizar esse favor e não vai falar mal dele em frente à sua senhora. E nosso prota questionava: ei, ainda continua falando mal de mim para King Luo? O que você disse? E toda fofinha ela diz: tudo, não há segredos entre eu e minha senhora. E nosso prota questiona, incluindo aquela vez, deixando ela toda emocionada sem graça. Então ela grita: ah, quando eu era jovem eu era frívola, não mencione nunca mais isso, aquela é a única grande vergonha da minha vida. E nosso prota dizia: tá bom, tá bom, tá bom. E pelo que parece aqui, naquela vez que nosso prota rejeitou ela, talvez aconteceu alguma coisa e o Mauá só censurou? Porque ela não ficaria tão sem graça se fosse aquilo, será que foi? Depois eu vou dar uma pesquisada na novel, né? Nosso prota cabisbaixo dizia: chega, chega, deixamos de mencionar esse assunto e façamos como se nunca tivesse acontecido. Deixe-me ver qual dos 5 elementos se alinha melhor com seu corpo. E vemos que ela ainda estava muito emocionada, parece que ela queria que nosso prota continuasse falando. Sentindo seu ki, nosso prota dizia: bom, dos 5 elementos, parece que o fogo é o melhor para você. Ela diz que cultivou uma arte secreta do atributo fogo antes e sentiu que pôde fazer isso muito mais rápido do que qualquer outro elemento. E nosso prota invocando mais 2 técnicas, um frasco de pílulas e uma carapaça que deve ter algum líquido milagroso dizia: isso é natural, o corpo de todos é diferente, assim como sua afinidade com os elementos. Se você tem afinidade com o atributo fogo, deveria cultivar uma arte secreta do atributo fogo. Vejamos se há uma boa para que você use e pensa que deve haver uma que se adapte a ela. Ele seleciona uma das técnicas e joga para ela dizendo que essa era a escritura do corvo do fogo que rompe os céus e deve ser útil para ela. E ela fala que vai dar uma olhada. Nosso prota diz que essa arte secreta tem 3 partes e é excepcional. Somente a primeira seção deve ser o suficiente para que você alcance o retorno da origem de terceira ordem. E também é útil para formar o Ki Santo do atributo fogo em seu corpo. A segunda parte deve te ajudar a romper a segunda ordem do rei da origem. E se puder encontrar a fonte ou núcleo de um corvo de fogo e o refinar em seu corpo, seria capaz de aumentar sua compatibilidade com a arte secreta e avançar a terceira ordem sem problemas. E toda emocionada com esse grande presente, ela agradece toda fofinha. E nosso prota fala que ela esteve acompanhando o King Luo por muito tempo e nunca saiu ao seu lado. Isso é apenas uma amostra de seu agradecimento. Biluo diz que é natural para ela estar ao lado de sua senhora e não esquecerá desse favor. No futuro, quando eu tiver a oportunidade, te agradecerei apropriadamente. Vou deixar que descanse, irei começar a compreender essa arte secreta. E nosso prota sorrindo dizia: tudo bem, vai em frente. Ao ser deixado sozinho, ele pensa que vai dar a ela algumas pílulas nos próximos dias. O tempo passou, talvez alguns dias, e nosso prota praticava alquimia. Nesse momento, ele recebe a mensagem de Xiuwei dizendo: garoto, venha ao meu quarto. Alguns momentos depois, quando nosso prota entra em seu quarto, ele pensava: essa misteriosa flutuação de energia. Então Xiuwei estava em reclusão e dividiu um pouco de sua atenção para me receber. Ela se vira ao perceber que ele chegou e diz: escutei de Yu Xiong que você veio à estrela por uma razão em específico. Parece que queria vir me ver. E nosso prota invoca um pergaminho dizendo que isso não era algo que possa dizer com algumas palavras, mas se ela ler isso, então será o suficiente para que entenda. Ela pega o pergaminho, nosso prota espera ela ler em silêncios, e então após isso ela levanta gritando: você viu o Imperador Estelar com seus próprios olhos e viveu com ela por mais de 10 anos. Nosso prota sorrindo explica que viu o Imperador Estelar, mas com quem viveu foi com seu clone da alma, não seu corpo verdadeiro. Xiuwei dizia que ainda que acredite que ele não a enganou,
enganaria, isso é muito difícil de acreditar. Não é que eu suspeite de você, porém... E nosso prota diz que é natural que ela tenha suspeitas. Se você precisa de evidências, bem, isso seria o suficiente? Ele invoca todos os seus tokens do Imperador, junto com a Pérola do Trovão Aniquilador. Shenhui, vendo isso, questiona, você já recolheu tantos tokens do Imperador? E o que é essa pérola com essa aura de atributo trovão tão assustadora? Nosso prota diz que esse era o artefato Imperador, a Pérola Trovão da Aniquilação. Era um dos artefatos pessoais do Imperador Estelar, mas ela deu a mim. Ouvindo isso, ela grita abismada, um artefato Imperador? Já que possui um dos artefatos do Imperador Estelar, parece que o que escreveu nisso é verdade. Nosso prota diz que não brincaria com ela sobre esse tipo de assunto. Shenhui, ouvindo isso, diz, bom, você disse que há muitos outros campos estelares como nossos, mas já que há barreiras poderosas nos separando deles, não podemos cruzar se quisermos vê-los, certo? E nosso prota diz que não confirmou, mas o Imperador Estelar disse isso ela mesma. Sorrindo, ela fala que já que ela disse, deve ser verdade. Sobre o campo estelar está o limite estelar, não? E sobre o domínio rei da origem é o domínio superior, é assim? E nosso prota confirma. Isso deixa ela feliz que sorria, haha. Essa rainha não estava enganada, não há fim no dano marcial. Quem poderia estar no pico? Então havia domínios além do rei da origem. Garoto, você veio a essa estrela buscar essa rainha porque carece de poder para abrir o portal ao limite estelar? E nosso prota sorrindo diz que sim. De acordo com o que disse o Imperador Estelar, se quiser abrir o portal ao limite estelar, primeiro precisará dos 9 tokens do Imperador. Isso não deve ser um grande problema, já que tem os 7. E Shenhui questiona, e o que acontece com os 2 que faltam? Nosso prota diz que um a Câmara do Comércio Hengluo possui e o outro está na União da Espada. Pensativa, ela dizia, tem alguma maneira de obtê-los? Deve saber que esses tokens são relíquias do grande Imperador e nenhuma dessas duas forças o deixará aí facilmente. Nosso prota diz que tudo isso vai depender do seu próprio esforço. Contente, ela dizia, sim, você deveria tratar de recolhê-los primeiro. Se você falhar depois de eu romper ao rei da origem de terceira ordem, posso ir pessoalmente e pedir os tokens a essas forças. Eu gostaria de ver se eles se atreveriam a recusar. Nosso prota pede que somente deixe isso com ele, não é necessário que busque problemas para você. Contente, ela questiona sobre o segundo requerimento dos 6 reis da origem de terceira ordem. Quantos nosso prota já encontrou? E sem graça, nosso prota dizia, bem, eu iria perguntar a você, mas pela sua atitude parece que não preciso tentar persuadi-la. Muito contente, a linda e exuberante rainha diz que não precisa dizer nada. O domínio rei da origem não é o final para o dão marcial dessa rainha. O objetivo principal dessa rainha era o Imperador Estelar. Com tal oportunidade, como poderia deixar isso passar? Porém, mesmo se eu buscar por todo o campo estelar, talvez não seja capaz de reunir 6 reis da origem de terceira ordem. Isso é algo difícil. Contente, nosso prota dizia que as coisas não estavam tão ruins assim. Ela era uma, ele provavelmente será o outro. Além do mais, em minha seita, haverá outra pessoa que tentará romper a terceira ordem. Se ele conseguir, haverá 3 pessoas. E ela diz que com 3 vão faltar apenas a metade. Nosso prota diz crer que se as notícias desse papiro de Jaden forem conhecidas por todos, alguém virá buscar por conta própria. No campo estelar, há velhos monstros que se distanciaram do mundo e passaram todo o seu tempo buscando por domínios maiores, certo? Agora que posso ensiná-los o caminho, estarão interessados sem dúvidas. E Shenhui diz que pelo que parece, nosso prota planejou isso por algum tempo. Ele diz que sim, porém esse plano é apenas para a emergência e só vai usar se não puder reuni-los por conta própria, certo? Também planejo colocar um arranjo espacial entre estrelas para conectar a estrela Imperador Monstro com a estrela Sombria. Desta maneira, quando Shen Qinglu romper no futuro, poderá ir quando quiser a estrela Sombria. E ouvindo isso, ela fica abismada e questiona, arranjo espacial entre estrelas? Sabe o que está falando? E nosso prata sério diz que nunca fala algo que não possa fazer. E ao escutar suas palavras, ela não tem dúvidas. Essa rainha pedirá a Bai Rei que te ajude, somente diga os materiais que precisa. Tentarei romper a terceira ordem durante esse tempo, espero que não me decepcione. E nosso prata diz pra ela não se preocupar, pois não vai a decepcionar. E vou falar mais uma vez, que sogrinha linda nosso prata arranjou, viu? Algum tempo depois, no dia seguinte, vemos Bai Rei sorrindo e entregando um anel dizendo que ali estavam os recursos que a senhorita Tribal prometeu. Os 3 núcleos de rei da origem também estavam dentro. E sobre os outros materiais pode verificar se estão dentro. Se não houver o suficiente, vai buscar mais. Ao conferir, nosso prota sorri pedindo que ele agradeça a senhorita Tribal por ele. Isso é mais do que o suficiente. E Shentu aparece questionando, Yang Kai, você realmente pode construir arranjos espaciais que podem conectar as estrelas? E nosso prota fala que sim. Sem graça, ele pede que Shentu não faça tanto escândalo por isso. Era somente um arranjo espacial entre estrelas. E Bai Rei, intrigado ouvindo isso, dizia, somente? Todos os arranjos entre estrelas do campo estelar são relíquias antigas. A maioria estão quebradas e inúteis, impossíveis de se restaurar. Você vê muito abaixo o significado que isso pode ter no campo estelar. E Shentu confirma. Sem mencionar isso, sua Câmara de Comércio Hengluo tem negócios em todo o campo estelar. Se tivéssemos uma rede de arranjos espaciais entre nossas maiores estrelas, nossos gastos em transporte se reduziriam em quase
quase nada. Em alguns poucos anos a economia se tornaria uma riqueza assustadora. E Bae completa dizendo que havia mais do que isso. Se os arranjos espaciais entre estrelas forem usados, quem arriscaria sua vida entrando numa nave estelar? Nesse momento, somente teria que cobrar um pedágio para usar o arranjo e se tornaria incrivelmente rico. Se essas coisas realmente puderem ser construídas, causaria mudanças gigantes no campo estelar, fazendo que você seja um herói frente ao mundo. Shen-Tu questiona se nosso prota poderia ajudar construindo alguns arranjos para sua Câmara de Comércio. Todos os materiais serão providos pela Câmara de Comércios e te daremos uma compensação satisfatória. Nosso prota diz que isso não é problema, porém... E Shen-Tu questiona, porém o quê? Nosso prota fala que gostaria de falar com o presidente Aiô pessoalmente. Na verdade, tenho algo que gostaria de pedir a ele, então isso poderia ser a compensação adequada e pensa que talvez possa usar os arranjos espaciais como condição para obter o token do imperador do presidente Aiô. Inclusive, poderá fazer o mesmo com a união da espada. Shen-Tu diz que sobre isso não há problemas, mas seu pai não é alguém fácil de negociar. Tenha cuidado para não ser tapeado por ele, e nosso prota diz que terá cuidado. Bae, recortando o papo, diz que esses assuntos podem ser discutidos depois. Agora mesmo ele quer presenciar a criação de um arranjo entre estrelas. Obviamente, como é de praxe, já corta para 6 dias depois. Nosso prota já tinha finalizado o arranjo e gritava, o arranjo está pronto! E o Xiong questiona, essa coisa realmente funciona? Quão longe pode teleportar alguém? E nosso prota explica que estava conectada diretamente à sua seita na Estrela Sombria. E se eu tivesse que dizer o quão longe é, bem, eu não teria certeza. Mas se fosse voando, levaria 4 ou 5 anos. E seu cunhadinho ouvindo isso fica abismado suspirando. Nosso prota questiona, quer tentar? E ele gritava, claro, eu quero tentar! E Bae dizia que também quer ir. Shen-Tu não perde tempo e também grita que irá. E a gerente atrás dele gritava, segundo o jovem mestre! Nosso prota pede que todos fiquem tranquilos, não há nada para se preocuparem. Mesmo se algo ruim acontecer durante a viagem, ele pode trazê-los sãos e salvos do vazio. Ele mostra um token dizendo que os que querem utilizar os arranjos construídos por ele precisam dos tokens de transmissão. Se não os usarem, serão exilados no vazio. E seu cunhado, dando um sinal de positivo, diz que ele considerou tudo isso com cuidado. Nosso prota sorri ativando o arranjo dizendo, preparem-se! E então ativa. Alguns momentos depois, na praça principal da seita celestial, vemos Shen-Tu segurando o vômito dizendo, senti como se tivesse caído no abismo infinito, não quero experimentar isso de novo. Bae parecia estar um pouco abalado também, mas nosso prota estava sorrindo acostumado. Seu cunhado atrás dele sem graça dizia, irmão Yong, esta é a estrela sombria que você mencionou? Quando vê toda a imensidão do local. Nosso prota sorrindo fala que sim, esta é sua seita celestial. Shen-Tu olhando em volta diz que era muito bonito, e o Xiong abismado gritava, duas consciências divinas de reis da origem? Além de você, sua seita tem um rei da origem de segunda ordem e um de primeira ordem? E pensa que não esperava que essa seita celestial tivesse uma herança tão poderosa. Nosso prota explica que a primeira consciência divina pertence a Gizu e ele continua em reclusão. A segunda é da... E já vemos a anciã aparecendo gritando, você voltou, mestre da seita! Nosso prota cumprimentando dizia, grande anciã, você parece estar bem? E se curvando ela agradece muito por se preocupar, ela esteve bem e a seita também esteve em paz. Nosso prota começa as apresentações com Bae e o Xiong do território Lua Vermelha da Estrela Imperador dos Monstros e o outro era o segundo jovem mestre da Câmara de Comércios Hengluo Shen-Tu e conta ela tudo o que aconteceu. Alguns momentos depois ele termina dizendo que somente os trouxe para testar os arranjos espaciais e irá de uma vez. E ela percebe que nosso prota parece estar bastante ocupado, não se esqueça de cuidar do seu corpo quando estiver fora. Nosso prota diz que fará isso e pede que eles voltem com seus assuntos. Se virando ele diz o teste foi um sucesso, então vamos voltar. E seu cunhado gritava, já iremos! Bae também sem graça questiona, agora que estamos aqui não deveria mostrar um pouco de hospitalidade? Porque não passamos alguns dias aqui antes de irmos? Não tenho razão, pessoal? E Shen-Tu gritava, exato! Nosso prota sorri com sua cara maldosa dizendo, teremos outras oportunidades no futuro? E eles que não queriam passar por isso de novo gritavam, não! Eu realmente vou vomitar tudo! Alguns momentos depois vemos Shen-Tu de mal a pior. Sua serva gritava, segundo o jovem mestre, você está bem? Você parece tão pálido! E a gerente Linuo também estava preocupada. Bae sem graça diz que os arranjos espaciais são maravilhosos, mas os efeitos colaterais de teleporte são meio, talvez fortes demais, e Shen-Tu vomitava muito ao fundo. E nosso prota sorria dizendo, haha, sempre há um preço a pagar por tal comodidade. Jogando algo para seu cunhado, ele diz que já acabou seu trabalho e é hora de ir de novo. Por favor, dê esse anel espacial a Beluo por mim. Há algumas pílulas e coisas que refinei para ela e King Luo. E o Xiong gritava, há tantas, mas pode ficar tranquilo, eu as darei a elas. Depois disso, nosso prota já estava partindo e ele gritava, nos vemos logo! E seu cunhado grita que eles têm uma boa viagem. Nosso prota pensava que na batalha contra os dois senhores tribais da raça dos monstros,
monstros, ele invocou a escama do dragão para bloquear o ataque mortal de Shu Xian, e isso inclusive conseguiu ferir seu núcleo em troca. Isso era prova da grande força e dureza da escama de um dragão, porém essa é somente uma maneira mais simples de utilizá-la, e estava muito longe do controle das habilidades inatas de um dragão escondidas nela. A escama de um dragão por si só é indestrutível, e a minha alma somente pode ser ferida por alguém no mesmo nível de cultivo de alma que o meu, então se eu fosse compreender e tentar utilizar a habilidade divina contida na escama, eu teria defesas inquebráveis. Quando eu enfrentasse inimigos, poderia ignorar minha defesa e me concentrar totalmente na ofensiva. Ele estava dentro do mundo selado meditando. Levará ao menos meio ano para a viagem da estrela Imperador dos Monstros até a estrela principal da Câmara de Comércio do Hang Luo. Se houverem atrasos no caminho, então demoraremos mais. Melhor tomar a vantagem de tempo para cultivar. Ele invoca sua espada verdejante como sacrifício, faz sua pseudo-transformação de dragão e pensa, esquente a escama! Algum tempo depois alguém bate em sua porta. Nosso prota abre dando de cara com a presidente Huai Meng assustado. Ela dizia, senhor, o segundo jovem mestre Sentu me pediu para informar que logo chegaremos ao destino. Abismado, nosso prota grita, tão rápido? Somente estive por reclusão por um pequeno tempo. E sorrindo com sua brincadeira, ela fala que se passaram 7 meses desde que ele entrou em reclusão. E nosso prota fala que se esse é o caso, eles devem ir à ponte primeiro. E ela se curvando diz que sim. Enquanto caminhava, nosso prota se vira questionando, a propósito, Shentu disse da última vez que te daria a posição de gerente desse lugar, e emocionada ela diz que o jovem mestre Shentu disse que quando chegamos, eles nos arrumariam um lugar da Câmara de Comércio dos 5 Caminhos para florescer, e contente nosso prota dizia que então deve parabenizar a presidenta Hua, lhes desejo a você e sua Câmara de Comércio grandes fortunas no futuro, e emocionada chorando ela agradece muito por suas palavras gentis, e vendo nosso prota se distanciando como se fosse um abismo infinito do universo entre eles, ela pensa, ele se foi, temo que nunca mais voltarei a vê-lo novamente, muito triste. Então, né, se fosse antigamente, talvez nosso prota poderia dar uma chance pra você, mas recentemente eu acho que ele tá achando que o seu harém já tá muito grande, não tá dando ideia pra mais mulher nenhuma, o bichinho tá fiel. Mas é isso, espero que tenha gostado desse vídeo, nosso prota dando um pau nos figurantes, como sempre, né, fez aquele draminha, como se parecesse difícil de enfrentar, mas todo mundo já sabia que ele ia bagaçar Geraldo. Fica aí com as imagens do cultivo, o rank e o nível das pílulas, os físicos especiais que já apareceu até agora nesse Mauá, porque o maninho Catilango vai ficando por aqui, deixa seu like se ainda não deixou no começo do vídeo, comenta o que achou desse vídeo para dar aquela engajadinha pro canal, e se for novo por aqui, se inscreve no nosso canal, sai vídeo como esse todo dia para você, lembrando que se você gosta do nosso conteúdo e quiser apoiar nosso canal, você pode fazer um Pix, que está no comentário fixado, ou na descrição, nosso e-mail, ou esse QR Code aqui do lado esquerdo, ou então você pode se tornar um membro do nosso canal por apenas R$5 e ter acesso a vídeos adiantado, o link é o primeiro na descrição, e na descrição também fica o link dos nossos outros canais, nosso Instagram e do nosso Discord, se inscreve em tudo aí do Mano Catilango, vai que algum dia dá algum BO no nosso canal, você vai saber notícias do que aconteceu por essas redes sociais ou nossos outros canais, beleza? Fui!